Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa, em mais um episódio do projeto da Periferia para Faria Lima. E hoje aqui no Quebrando a Regra, eu tô muito, mas muito emocionado, porque eu falo, no projeto dos mentores e eu não tenho dúvida que ele é uma das grandes inspirações. Se eu tenho um pouquinho de inteligência financeira, é por causa dos livros, das aulas na FIA. Então eu tô muito emocionado de fazer esse podcast aqui hoje com o nosso querido Gustavo Cerbasi. Opa, tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Thiago. Prazerzão estar com vocês aqui. Uma honra. Honra por vários motivos, pelo público que está ouvindo. Uma honra por estar reencontrando um aluno depois de tanto tempo. E é bom receber esse reconhecimento aí de que as aulas lá atrás serviram para alguma coisa. E pelo pouquinho que eu conheci de você, não foi pouca coisa, não. Serviram para muita coisa na sua vida. Se passaram 10 anos, Gustavo, lá da FIA. E eu posso te dizer que é uma inspiração, assim, Gustavo. Eu fico muito feliz e eu lembro dos nossos jantares, enfim. Tá minha família aqui hoje, tá minha mãe, que é sua fã, meu pai. Então a gente tá muito feliz. Para acompanhar esse papo aqui hoje, tô recebendo aqui o Cauê Melo, que é cofundador do projeto. Dá um alô aí pra galera, Cauê. Prazer, Gustavo, estar aqui com você. Prazer, Thiago. Obrigado pelo convite. Prazer estar falando para todos vocês. Para mim também é uma honra, porque todos nós tivemos em algum momento um kick, alguma coisa, algum insight que te fez dar um próximo passo em algum tema específico. E no tema financeiro, em educação financeira, o primeiro kick que eu tive, o primeiro insight foi através de um livro do Gustavo. Então, para mim é uma honra também estar com você. Obrigado, Cauê. Feliz de estar aqui com vocês mesmo. Obrigado. Bacana. Gente, só rapidinho para a gente passar rapidamente aqui no currículo do Gustavo. Ele é formado em engenharia pela Poli. Você fez administração pública também na GV? Administração pública. Na verdade, eu não me formei em engenharia. Eu fiz 3 anos de engenharia. Caramba! Não estava me dando bem na engenharia. Fui fazer uma segunda faculdade ao mesmo tempo. Eu entrei em administração pública e depois de fazer as 2 faculdades por um tempo, eu vi que meu negócio era administração, deixei a engenharia para trás. O que eu conheço de finanças vem mais da engenharia do que da administração. Porque fazendo administração pública, eu não tive finanças na faculdade. Eu tive muito mais direito. Só que eu tinha habilidade com cálculos. Depois, quando eu fui fazer meu mestrado, eu conheci todas as ferramentas, me aprofundei nas finanças, mas já estava dando aula quando entrei nesse mestrado. Então, na verdade, tudo que vocês conhecem da minha visão de finanças é uma forma de interpretar o que especialistas falam. Eu acho que o grande diferencial, os meus primeiros livros principalmente, foi de eu tentar explicar para as pessoas o que parecia ser muito difícil, mas que em algum momento, quando eu tive aulas, assim como você teve aulas minhas, eu tive de bons professores lá atrás, quando eu parei para pensar, eu falei, caramba, mas isso aqui é muito valioso, cara. Num país como o Brasil, que tinha juros elevados, um país como o Brasil, que as pessoas que se desdobram, fazem um segundo, terceiro trabalho, conseguem fazer uma renda diferente. Cara, se as pessoas soubessem disso, o país seria muito diferente. Fato. Então, meu trabalho não nasceu querendo motivar as pessoas, inspirar as pessoas. Nasceu de um inconformismo de não entender como é que um assunto tão importante não chegava para muita gente. E aí eu comecei a dar aula sobre o assunto. Primeira oportunidade que eu tive de dar aula, eu me enfiei ali. Bom, vamos ensinar esses alunos aí a cuidar bem do dinheiro. Comecei a escrever artigos viraram livros, e aí foram 16 livros, toda essa história construída. Bom, e eu sempre trago aqui uma dica de livro, e lógico que eu estou trazendo aqui uma dica do Gustavo Cerbasi, A Riqueza da Vida Simples. Eu acho que a gente pode falar muito sobre isso, Gustavo, hoje. Tem uma preocupação com os jovens de periferia. Minha sobrinha sabe todos os modelos de iPhone. Ela ainda nem trabalha. Esse é um bom começo. Ela já sabe todos os modelos. Assim, eu falo, calma, Gigi, vamos pensar em minimalismo, vamos construir o sacrifício para depois, enfim. Mas ela já sabe o iPhone novo que saiu, custa tanto, enfim. E claro, esse livro aqui, esse aqui vai para o meu amigo Gustavo Tubino, que está casando. Vou pegar aqui a assinatura do Gustavo. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Mais de 2,5 milhões de cópias? 2 milhões de cópias? Esse mais de 2 milhões de cópias. Então, no total, eu tenho mais de 3 milhões de livros vendidos. Esse aí está chegando, tá nos 2 milhões de venda. E para quem não lembra, o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos também foi inspiração para o filme do Hassum Kadanoui, certo? Até Que a Sorte Nos Separe, que foi a primeira trilogia do cinema nacional. Isso não foi tão alardeado, mas o primeiro filme que teve a versão 1, 2, 3 foi Até Que a Sorte Nos Separe. Foi um sucesso de bilheteria. Fiquei muito feliz com a lição que ele transmitia, né? Porque quando a gente pensou em fazer um roteiro para Até Que a Sorte Nos Separe, a ideia era ensinar sobre dinheiro, mas eu não queria que as pessoas saíssem do cinema com a cabeça inchada, aquele sentimento ruim de,
faço tudo errado. Né? Então, o que a gente fez? Uma comédia pastelão em que o personagem cometia erros muito maiores do que qualquer brasileiro consegue cometer. O cara ganhou 100 milhões de reais e fez a maior bobagem que ele podia fazer da vida e foi perder tudo aquilo. Então, deu certo a receita, as pessoas riram muito com o filme, aprenderam muitas lições. Tem um easter egg aí que muita gente não sabe, mas os 10 blocos do filme vem das 10 principais lições do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Se você parar a pensar, quais são as lições do livro? Você vai encontrar as 10 lições no filme também. Nossa, fantástico, né, Cauê? Um dos pontos que o Thiago estava falando, que é uma preocupação que nós temos com o jovem na periferia hoje, que aqui a gente está tentando focar com essa audiência, não significa que você tem que, de alguma forma, abrir mão dos seus sonhos. Pelo contrário, você tem que trabalhar em prol dos seus sonhos. Mas talvez esse trabalho em prol dos seus sonhos tenha a ver com você priorizar alguns pontos. Sim. Você já tocou em minimalismo, você tocou... sacrifícios. E eu gosto de um tema que você colocou em alguns podcasts que eu escutei seus, materiais seus, que é o essencialismo. Sim. E eu quero começar perguntando sobre isso, que é... Fala um pouco para a gente do essencialismo e especialmente com esse viés, pensando no jovem na periferia. Como é que, nesse momento que ele está começando a construir networking, primeiras receitas, estudo, como é que ele pode trabalhar no essencialismo nesse conceito inicial da vida dele? Bom, vamos lá. Primeiro entender, eu vou explicar como é que eu chego no essencialismo para as pessoas entenderem bem. Né? Imagine que a pessoa tem escolhas que não estão cabendo no bolso. Ela tenta pagar o aluguel, tenta ter um mínimo de mercado, tem coisas de farmácia. Se está numa condição um pouquinho melhor, ainda consegue ter um carrinho, mesmo que velho, mas as contas não fecham. Essa pessoa nunca consegue fazer um curso, nunca consegue fazer uma pequena viagem, não consegue presentear uma pessoa que ama, seus pais no aniversário. Então, a situação não está permitindo fazer escolhas. Né? Sim. Então, qual que é o primeiro convite? O primeiro convite é, vamos tentar uma vida minimalista, que é enxugar radicalmente tudo. Tira tudo que você não precisa. Se a pessoa vive na periferia ou não, às vezes ela tem algum acessório. Eu gosto de som, eu gosto de game, eu gosto... Tem coisas que eu tenho em casa que eu decoro minha casa. Não, minimalismo é quando você tira tudo e você precisa ali na sala, uma cadeira, sofá para sentar e uma televisão só... Um guarda-roupa muito enxuto, né? Que é como o brasileiro tem vivido, na verdade, com aumento de preços, com pandemia, enfim. As pessoas têm uma tendência a ser minimalistas. Mas muitas pessoas que estão tentando viver o minimalismo, elas tentam demonstrar algum sucesso, alguma conquista, às vezes comprando um tênis um pouco melhor, às vezes tendo um telefone um pouco melhor, às vezes ostentando alguma coisa que seja importante na sua comunidade. Tá, né? Tá errado? Não necessariamente está errado, desde que aquilo caiba na sua conta. O que acontece é que as pessoas, ao tentar mostrar para os outros que estão dando certo, porque começaram a trabalhar, porque começaram a ter algum resultado, aceleram demais esse desfrute. Certo. Vamos dar um passo antes, então. Se a pessoa, para tirar o desequilíbrio que tem na sua vida, adota um padrão minimalista, minimalista a ponto de, cara, não vou ter nem casa, eu vou dividir casa, eu vou morar no puxadinho, eu vou morar nos fundos da casa dos meus pais. Por um tempo, 6 meses, 1 ano, o que for necessário para você fazer um ajuste na sua vida. A partir do momento que você começa a equilibrar as suas finanças, tirar despesas que podem ser eliminadas como juros, eu não estou mais entrando no cheque especial, não estou mais pedindo empréstimo. Conseguir organizar meu dinheiro, você está vivendo de um jeito que você não gostaria, antes de voltar a ter casa, voltar a ter o estilo de vida que você pretendia ter, pense no que é importante para você. O que é? É música? É esporte? É circuito cultural, visitar lugares diferentes, você viajar, estar próximo de parentes, dar 10% para a sua igreja. O que é importante para você? Aquilo é importante para ti. Isso. Antes de você voltar ao estilo de vida que você gostaria de voltar depois de um período de sacrifício, pense em garantir uma verba para aquilo que é importante para você. E aí você vai perceber que o dinheiro que você tem para voltar ao estilo de vida é menor do que você imaginava. Então vai ter que manter um estilo de vida simples por um tempo, mas já não mais minimalista. Perfeito. Quando você está gastando com o que você quer, dá para a igreja, pratica o seu esporte, tem a sua música, está comprando ferramentas para o seu trabalho, você adotou um estilo de vida essencialista, que é o estilo de gastar mais com aquilo que é importante para você. Faz todo sentido. Minimalista é deixar de gastar tudo que eu posso. Eu vou comer e dormir, pronto, por um tempo. Vou fazer um sacrifício. Como se fosse como se fosse uma limpeza de ferida. Né? Eu vou passar um tempo sem consumo para equilibrar as contas, fazer um pequeno pé de meia, que eu guarde lá R$200 para fazer um primeiro curso que eu quero fazer, por exemplo. A partir do momento que você adota um estilo essencialista, a questão não é mais financeira.
Se você gosta de música e curte sua música, se você gosta de dança, você vai para sua dança. Se você gosta de estar com a família, estar com a família, você passa a ser uma pessoa mais feliz. De fato. Sendo mais feliz, não importa qual seja o trabalho que você faz, se é aquele trabalho que te toma 16 horas do dia, o sacrifício que muitos brasileiros vivem, não importa. Você vai fazer o seu trabalho melhor porque você é uma pessoa mais feliz. Fazendo melhor, provavelmente você vai ter um desempenho melhor. Você vai contagiar pessoas ao seu lado ou vai ser a referência para o seu patrão lá. Pô, quem faz diferença no time aqui é o João aqui, que tá segunda-feira o cara tá com a faca nos dentes e brilho nos olhos. Por quê? Porque simplesmente ele vai todo sábado ao show da banda favorita dele. Ele é um cara feliz, porque ele frequenta a igreja dele, né? E dá o dízimo que tem que dar. Exemplos, né, do que as pessoas, o que derruba as pessoas? Não conseguir tocar a vida como gostariam. Aí elas vão para o trabalho como se fosse um castigo, né? Então, quando você é uma pessoa melhor, a tendência é que você seja mais reconhecido. Se tem um evento que a empresa vai organizar, sobrou uma vaga, vai sobrar para aquele funcionário que está melhor no time. Então, quem está melhor tende a ficar melhor ainda. Quem não está bem tende a continuar piorando, porque os que estão melhores estão se desenvolvendo mais. Acaba sendo cíclico, de fato. Então, você abre portas quando você é uma pessoa melhor. E ser melhor é uma pessoa feliz. É uma pessoa que cuida de ter dinheiro, garantir alguma verba para aquilo que é importante para ela. Perfeito. Certo. Gustavo, um dos grandes pontos que eu vi na sua literatura, que você fala da questão da educação financeira. Como é que está hoje no Brasil? Melhorou de uns anos para cá? Porque... voltando a 10, 15 anos atrás, eu lembro de você escrevendo bastante. Não tinha essa pioneiro. De influencers, né? Era o Gustavo escritor. Eu sei que você inspirou muita gente, até a própria Natália Cury. Natália Cury, todos que vieram depois, são bem mais jovens que eu. Bebeu da sua fonte, né? Como é que está essa questão da educação financeira? Porque eu queria levantar um ponto aqui da gente falar um pouco de empreendedorismo. E eu vejo que o brasileiro, ele é criativo. O pessoal vai lá na Estação Belém, vende bolo de pote, ou faz churrasquinho na porta do estádio. O brasileiro, ele dá um jeito. Mas como ele não tem a educação financeira para ele poder fazer uma gestão melhor do negócio, às vezes ele pode sem dúvida, se passar. Dúvida. Como é que está esse ponto hoje no Brasil, Gustavo? Melhorou na sua visão? Eu quero abordar 2 pontos. Primeiro, educação financeira, e não posso esquecer da questão de empreendedorismo. Educação financeira melhorou muito, incrivelmente, com ressalvas. Tá? Por quê? Lá atrás, quando eu escrevi o primeiro livro, foi do inconformismo, né? De perceber que aquele conteúdo era muito importante, que não era falado em lugar nenhum. Falei, deixa eu fazer um livro fácil. Foi estranho quando eu lancei meu livro, de um professor da USP, eu dava aula na Universidade de São Paulo, estava fazendo meu mestrado, só que eu fiz meu primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, numa linguagem de autoajuda. Foi uma orientação do meu editor. O que é autoajuda? É uma linguagem sem muito compromisso científico, né? Tá. Então, tenho ideias financeiras que eu não estou citando. Segundo o autor, não sei quem, de 2002, no artigo intitulado, não sei o quê. Não. Sem floreio. Vamos fazer um livro gostoso de ler. Então, ele teve técnicas para amarrar o leitor. O que é amarrar o leitor? Mais ou menos, sabe quando você está naquela série na televisão que o negócio está bombando e pum, acabou o episódio, você tem que pular para o próximo? O livro tem isso, tem técnica. Eu escrevo capítulos e quando a coisa está ficando boa, encerra um capítulo, a pessoa está quase querendo dormir, né? Quase já pegando o marcador de página para fechar o livro. Ah, não, mas vou ver o próximo capítulo. Então, o diferencial que eu criei foi das pessoas chegarem ao fim do meu livro. Porque muitos livros bons por aí, tem gente que dorme ao ler o sumário. Cara, o livro é chato, o livro é técnico, o livro é denso. Né? As pessoas mal conseguem se comunicar, vão ter que ler aquele livro lá que um parágrafo tem 22 linhas, mas não dá. Né? Então, eu tomei o cuidado de comunicar bem. Junto comigo, várias instituições fizeram um trabalho sensacional. Bolsa de Valores, governo, bancos, todo mundo trabalhando uma educação financeira dentro da sua ótica, alguns com uma visão mais comercial, bancos, por exemplo, outros com uma visão um pouco mais descompromissada, a Bolsa de Valores, a nossa B3, tem uma educação financeira bem interessante. Só que eu já escrevia alguns anos atrás que a gente estava tendendo a chegar a transformar a educação financeira numa moda. O que a gente viveu nos últimos 4 ou 5 anos foi a moda da educação financeira. Todo mundo falando sobre o assunto. Eu desafio vocês a procurarem um veículo de comunicação que seja, um telejornal, um canal na internet, no YouTube, qualquer veículo que não fale de dinheiro. Tenta achar. Se é de automobilismo, o cara está falando de financiamento de carro. Se é moda, está ensinando como comprar mais barato. Se é maquiagem, está dando dicas de economia para você ter, enfim, o seu pincel ideal lá em custo menor. Todo mundo fala de dinheiro. Isso é bom? É bom porque o assunto é mais abrangente. É ruim porque tem muita gente opinando sobre o assunto, às vezes sem fundamento. Sem a propriedade devida para o tema. Exato. E aí vem as armadilhas. Né? Tem gente que fala, olha, eu estou estudando aqui, gente, vi uma oportunidade.
quantos jogadores de futebol, quantos artistas não referendam ali, não avalizam uma pirâmide financeira? Sim. Sem saber, não tem maldade. Pagaram uma grana para ele, você vai ganhar dinheiro, fazem ele ganhar o dinheiro por uns 2, 3 meses, e ele está ali convidando as pessoas para pôr dinheiro numa armadilha. Então, isso é consequência da moda. O que estamos vivendo hoje no Brasil 2022 já é diferente. Muita gente experimentou armadilhas, muita gente perdeu dinheiro, muita gente entrou na conversa de falsos influenciadores, e agora nós estamos entrando numa era em que as pessoas buscam confiança. Ela já tem uma ideia do que deve ser feito. Você perguntar, pode ver a enquete que tem todo fim de ano, o FEComércio lá de São Paulo fez aquela pesquisa das pessoas que estão endividadas ou não. Sempre dá lá 2 em cada 3 brasileiros adultos estão endividados. Nos últimos anos começaram a perguntar por quê. Os brasileiros sabem por que estão endividados. As respostas não são respostas idiotas. Me endividei porque não tinha uma reserva de emergências. Me endividei porque comprei muito a prazo. Me endividei porque não sou... Parcela do meu apartamento, eu fiz Assumi 30% do meu salário. Você fala muito disso. Assumi um financiamento grande, poderia se estender por mais tempo, eu preferi tentar antecipar, sufoquei. As pessoas sabem. Então, educação financeira já existe. Ainda falta inteligência financeira, porque as pessoas ainda não sabem como transformar essas ideias em prática. Estamos avançando num ritmo que eu considero muito interessante. Agora, você mencionou também, Thiago, a questão do empreendedorismo. A educação financeira é fundamental para o empreendedorismo, por quê? Porque a educação financeira me obriga a enxergar adiante. Quando se fala em empreendedorismo, é uma pena que eu tenho visto muitas pessoas, muitos influenciadores recomendar às pessoas que, tá com dificuldades, faça uma segunda renda. Está aqui uma dica de renda extra. Você abre no YouTube e vê muito vídeo sugerido disso. Renda extra. Mas desde... Você edição de vídeo, pode ser cozinhar para fora. Tem o pessoal que faz esse meio de campo aí, marketing digital. Enfim, não importa. Qual que é o problema? Em vez da pessoa se preparar para um trabalho novo, ela é convidada para ganhar dinheiro com esse trabalho novo. Então, estamos formando uma legião de profissionais ruins. A pessoa vai, ela compra uma panela porque ela quer cozinhar brigadeiro, porque ela acha que sabe cozinhar um brigadeiro. Numa primeira rodada, ela chama todos os amigos da comunidade para fazer o lançamento do seu produto. É amigo, é parente, todo mundo vai compra, apoiar. Me dá meia dúzia. A primeira leva. Só que o pessoal vai comer e fala, cara, isso aqui é difícil de comer. Isso aqui não vai. O empreendedor que teve sucesso na primeira rodada, que comprou panela, que melhorou, vai agora comprar um fogãozinho industrial, vai começar a investir e vai quebrar na segunda, terceira rodada, porque... ele não é bom no que faz. Por que ele não é bom? Porque ele não tentou aprofundar a técnica. Então, se eu vejo alguém hoje falando, cara, o dinheiro não dá, o que eu faço? Eu falo, cara, faça algum curso gratuito. Se possível, de preferência presencial. Porque o presencial, você está olhando olho no olho do professor, você conhece outras pessoas que estão estudando o que você está estudando, na sala de aula sempre tem troca de referências. Como é que você faz, cara? Não, é que eu tenho aqui uma caneta que é melhor. Né? Então, você está trocando referências e você está se aproximando de um professor numa área que te chamou a atenção. Professor, não precisa de ajuda, porque eu estou tentando me aprofundar nessa área aqui. Posso te ajudar com algum trabalho, algum artigo científico, no que eu for útil? Normalmente, essa relação professor-aluno, ela viabiliza algum tipo de atividade. Então, quando a pessoa tenta se aprofundar ou tenta adquirir alguma técnica, o trabalho que ela vai fazer agora, 3 meses depois do que ela faria se começasse trabalhando, já trabalha com mais qualidade. A chance de errar é muito menor. A referência que vai deixar no mercado é uma referência muito mais interessante. E essa pessoa tende a criar um projeto empreendedor que funcione. O erro, ou o grande pecado do brasileiro hoje, é perceber a oportunidade do empreendedorismo quando já está numa situação de urgência, não estou pondo comida em casa, né? Aí sai fazendo o trabalho. Né? E, hoje eu falei para vocês, vim de Uber aqui, né? Para chegar para o nosso papo. Tinha até dó do motorista, né? Não sabia dirigir, pegou uns 50 buracos, o carro dele não vai durar 3 meses. Não vou dar uma nota ruim para ele, porque isso ainda vai acabar com a fonte de renda que ele tem. Mas eu bati um papo com ele, falei, cara, você tem que treinar um pouquinho mais, vou te dar uma nota 5, tá? Mas é minha gorjeta para você. Cuidado, porque você vai ter passageiros te avaliando mal e às vezes você nem sabe por quê. Você acha que dirige bem e não está dirigindo legal. E vim o caminho todo dando toques para ele, para ele poder se aperfeiçoar. Falta essa visão de vou me preparar antes de fazer alguma coisa. Tem que fazer uma lição de casa antes. Quando você fala em preparar, me vem à cabeça também um dos pontos que esses últimos 4 anos foram muito peculiares em diversos aspectos para nós e talvez uma grande entrada de pessoas
tanto na Bolsa de Valores, que nunca tantas pessoas estiveram na Bolsa como atualmente, nunca tantos influenciadores financeiros estiveram disponíveis para você buscar o conteúdo online, mas é importante, de alguma forma, você ter referências. E saber filtrar as referências nem sempre é fácil, e de novo com o viés aqui do jovem lá da periferia que está tentando buscar o seu caminho ao sol, tentar buscar essas referências. Para você, naquele começo seu de carreira, eu lembro, uma das entrevistas que eu vi sua, você falou que a partir dos 26 anos que você começou de fato a deslanchar. Mas se você olhar no começo da sua carreira, o começo da sua jornada, quais foram as referências, os oráculos de carreira que você pode falar, poxa, eu me inspirei nisso aqui, às vezes positivamente, às vezes não cometer algo igual. O que você pôde observar nesse início de trajetória como oráculo, uma referência e que eventualmente, óbvio, de alguma forma os jovens podem buscar? Aqui rapidinho. Vamos e o lá. Gustavo trabalhou na área de TI, num banco. Eu trabalhei, meus primeiros Colégios. estágios foram na área de TI, sim. Na verdade, porque eu estava procurando... Bom, eu vou chegar nos estágios, deixa eu responder primeiro o Cauê aqui. Primeiro, você mencionou várias vezes aqui para falar para o garoto de periferia. Eu aceitei esse papo com vocês porque eu me identifico muito. Porque assim como existe o preconceito no Brasil, né? Você vê uma pessoa que é pretinha, todo mundo fala, esse cara mora na periferia. Se vem um cara branquinho como eu acho que nasceu em berço de ouro. Né? Eu cresci na Vila Bertioga, ali entre a Moca e Vila Prudente. Pode procurar no Google, no Google Maps, você vai ver que era a periferia da minha época. Né? São Paulo não era tão favelizada quanto é hoje, mas eu vivi uma infância muito simples. Meu pai tomou cuidado de não deixar transparecer que a gente vivia uma situação tão simples. Nosso lazer era um lazer de visitar a família no fim de semana. Eu sempre falava, vou para a fazenda do meu tio. Eu me frustrei na adolescência quando soube que meu tio não era dono da fazenda, ele era funcionário da fazenda. Estava na fazenda do meu tio, né? Ele era responsável pelos cuidados. Então, assim, tinha um lance de uma aura que meu pai nos fazia ver uma vida muito rica onde não havia dinheiro. Mostrar valor em algo para ti. Exatamente. Até porque ele ia pro interior, porque minha tia tinha máquina de lavar roupa que lavava melhor, as camisas brancas dele, ele tinha todo um lance ali, uma história de quando ele veio para São Paulo, ele levava roupa pro interior, enfim, tinha um lance ali de estar em família. Para mim, diversão era ver a família preparando comida, todo mundo junto, todo mundo participando. Quando começou a ter um certo consumismo, uma tendência ao consumismo... Eu sou mais velho que vocês, mas para mim tinha um brinquedo da época que era o Playmobil. Sim. Pô, que legal, Playmobil. Você podia comprar desde um bonequinho sozinho até uma conjunto, cidade, um circo, caramba. Eu vi meus amigos ganhavam um circo e falavam, pai, eu quero um Playmobil. Dia das crianças você vai ganhar. Eu ganhava lá o bonequinho com uma motoquinha. Falei, pô, pai, mas eu queria a casa do xerife, eu queria alguma coisa maior. Ô, filho, não dá para comprar isso aí. Né? Então... Com o tempo, eu fui percebendo que a grande referência que eu tive na minha vida, em primeiro lugar, foi meu pai. Porque ele via uma riqueza muito grande na vida onde não havia dinheiro. Meu pai foi uma pessoa que se mudou para o interior, foi trabalhar a 300 quilômetros de casa, porque lá ofereceram emprego que, com salário, permitia a ele pagar a escola para mim e para minha irmã. Perfeito. Na hora que nós falamos, a gente estava num colégio de bairro, eu quero estudar num bom colégio, Colégio Agostiniano Mendel, no Tatuapé, aqui em São Paulo, bom colégio, era caro para nossa família. Meu pai falou, eu tô com uma oferta de emprego aqui perto de casa, mas se vocês falarem que vão levar a sério a educação, eu vou aceitar esse emprego em Porto Ferreira, 300 quilômetros de São Paulo. E ele foi fazer esse sacrifício. Foram, além dos 3 anos do meu ensino médio, teve mais da minha irmã, foram 7, 8 anos viajando toda segunda, voltando na sexta. Um sacrifício muito grande. Então, meu pai me serviu de exemplo. Teve um outro exemplo fantástico na minha geração, porque o lazer que eu tinha de fim de semana, né, se não era ir para a praça com meu pai, era assistir a corrida, Ayrton Senna, Nelson Piquet disputando ali. E o Senna, para mim, era um exemplo de cavalheiro, de nobre, de pessoa que pensava no coletivo, no esporte, no seu país. Foram 2 grandes exemplos que eu tive. Tanto me faltavam referências que eu, sendo um bom aluno de matemática na escola, né, tinha lá o aconselhamento vocacional, você é bom de matemática, você é um aluno bom de engenharia. Afinal, na época só tinha 3 opções. Era medicina, direito ou engenharia. É a única coisa que podia fazer. Eu entrei na Poli da USP, lá, entrei bem porque eu era bom de redação e matemática, e ali eu vi amigos falavam, e fulano está estudando lá na FGV. Falei, pô, mas fui fazer uma escola técnica, ele era bom aluno. Não, FGV é faculdade. Eu sequer sabia que uma das melhores faculdades de administração do Brasil era uma possibilidade que eu tinha. Né? Depois de 3 anos de poli, eu fui fazer FGV e gostei, me formei lá. Mas eu não tinha referências, eu não tinha orientação, eu não tinha oportunidade de conhecer o que estava ao meu alcance.
talvez por ter uma referência muito boa, que é a referência do meu pai, do Ayrton Senna, pelo menos na hora de fazer escolhas, diante das opções que eu tinha, eu sempre optava por aquilo que valia mais. Por exemplo, quando o Thiago comentou a área de TI, havia um momento na minha carreira, no meu curso de faculdade, que eu estava indo muito bem, estava tendo um bom desempenho nos trabalhos que eu fazia com amigos que eram bons de matemática, a gente tirava nota muito alta. Aí, acho que eu tenho uma tendênciazinha à área financeira, apesar de não estudar finanças, né? Se eu tentar entrar num banco, né? Tentar entrar no Citibank, que era a grande universidade da época. Na mesma época que eu mandei o currículo para o Citibank, eu estava fazendo o curso de italiano, meu pai é italiano, eu mandei um currículo para um banco italiano que tinha um escritório pequeno no Brasil. Esse banco italiano me chamou para uma entrevista e falou, você fala italiano, você está na FGV? Está praticamente contratado, só depende de você, mas você vai ter que perder algumas aulas, né? Nós temos um horário meio denso aqui de trabalho, tem que um horário de conversar com a Itália, enfim. Bom, guardei a carta na manga porque eu sabia que tinha uma entrevista no Citibank. O Citibank me pagava por estágio 1/5 do que eu receberia no banco italiano. Aí meu pai falou, olha, Gustavo, se você for trabalhar nesse banco italiano, esses caras vão tirar a sua pele, porque é um banco que tem 3 funcionários, você vai fazer tudo, fazer o papel de estagiário a diretor do banco, atender ligação manhã, tarde e noite. Agora, se for para o Citibank, você vai aprender muito. Pô, cara, aproveita que você está estudando, não vai pelo que te paga mais, vai pelo que você aprende mais. Talvez tenha sido a lição mais poderosa da minha vida, porque aquele ano e meio que eu tive no Citibank, numa área de tecnologia, eu conheci o banco de ponta a ponta. Eu conheci do cara que emitiu o crachá lá no subsolo até o presidente que eu tive que entrevistar, porque a gente está fazendo um sistema de tecnologia ali que comunicava o banco todo. Ali eu aprendi sobre o mercado financeiro. Ali eu aprendi sobre a lógica que estava por trás de qualquer produto vendendo no banco. E obviamente que depois, quando eu fui falar de finanças, eu tinha uma visão de dentro dos bancos. Eu sabia falar com propriedade. Me ajudou muito. Então, são 2 referências importantes. Tanto a dedicação de Ayrton Senna ao seu esporte, quanto o meu pai ao dar referências, né? Como fazer uma escolha, como tomar decisão do que é importante e de como enxergar a vida de uma maneira mais rica, mesmo quando falta dinheiro. Perfeito. Ótimo exemplo, cara. Vai lá, calma. Não, um ponto que me traz, eu fico pensando, a gente ter as referências que, quando a gente tem a possibilidade, normalmente o pai e a mãe acabam sendo as principais referências nossas, né? No primeiro momento. E você trouxe o seu exemplo. E quando a gente busca referências outras de mercado, nos ajuda a ir desenvolvendo competências que a gente vai juntando ao longo da carreira. O início de carreira é muito importante, eu falo isso para todos os estagiários, os trainees, funcionários novos que a gente vai tendo, que vai construindo o seu networking. Então, eu queria que você trouxesse para a gente também seja um ensinamento, uma dica, o que você recomendaria para esse jovem que começou na carreira de trabalho agora, seja com uns 18, com 20 e poucos anos, ou mesmo no menor aprendiz. Como é que ele pode, já que ele tem poucas possibilidades, de fato, de investir muitas vezes em cursos pagos, mas que o networking pode ser uma ótima ferramenta para ele, não só como empregabilidade futura, mas também para desenvolver algum tipo de habilidade nesse momento inicial. Queria que você falasse um pouquinho como é que um jovem pode explorar esse networking em prol desse desenvolvimento dele. Boa pergunta, Cauê, porque primeiro vamos entender o que é networking. Eu vejo as pessoas tentando construir um networking, mas com aquela ideia de que, eu vou colar em alguém que é muito bom, porque quando eu precisar de uma oportunidade, eu vou pedir para ele. Não, isso não é networking. Isso é oportunismo. Networking é você manter a conexão com pessoas que conhecem os seus valores, conhecem aquilo que você faz bem. Se um professor te elogiou, cara, mantenha contato o resto da vida com esse professor. Se um amigo de classe fez um trabalho com você e vocês tiveram um bom desempenho, cara, dá um jeito de trocar uma referência com essa pessoa. E a mesma situação vale com alguns parentes, com alguns colegas. Pessoas que vão poder falar bem de você quando necessário. Pessoas que vão te ajudar, talvez, a abrir portas, mas com o argumento de que você é capaz, que você tem condições. Sólido. Vão poder fazer uma referência sua num currículo, por exemplo. Obviamente, se eu estou em contato com pessoas que têm alguma relevância, pessoas que são alguma celebridade, essas pessoas normalmente são muito disputadas, né? Eu tenho que ter um esforço para me destacar diante do grupo que está em contato com essa pessoa. Provavelmente, se esse destaque aparecer, ali eu fortaleço um networking. Eu acho tão importante quanto o networking a gente incluir a figura do sacrifício, porque vejo muito se falar sobre qualidade de vida, equilíbrio. Agora está se falando daquele, eu não sei qual que é o termo, aquela falsa demissão que o pessoal... o silent quitting. Silent quitting, que é você trabalhar estritamente aquilo que foi contratado, não fazer nem mais nem menos. Exatamente.
Eu tenho ressalvas em relação a isso, porque eu acho muito importante, principalmente no começo da carreira, se pagar um certo pedágio. Tá? Você tem uma função. Seu colega faltou, chefe, precisar aqui, estou à disposição. Mas você vai ter que sair mais tarde. Alô, família, hoje eu vou sair mais tarde. Está pegando fogo aqui na empresa. Isso não deve ser levado para a vida toda. Isso deve ser levado enquanto você está construindo uma reputação. Eu fiz muito disso. Vamos colocar algumas figuras. Né? Eu, quando saí da engenharia para ir para a administração, não é que abandonei uma faculdade para correr o risco de errar em outra. Eu entrei numa segunda faculdade e fiz 2 simultaneamente durante 6 meses para falar, cara, gostei mais da segunda. Outra situação. Nós nos conhecemos, né, Thiago, lá na Fundação Instituto de Administração. Eu era professor, muito bem remunerado, muito bem avaliado. Naquele momento eu ganhava prêmios de professor, referência da minha turma. Mas, num dado momento, eu percebi que quem podia pagar por um curso de especialização de pós-graduação estava tendo acesso ao meu conhecimento e dizia que estava transformando minha vida. Eu pensei, mas se eu levar esse conhecimento para quem não pode pagar, acho que a transformação é muito maior. Exponencial. Cara, e se eu levar isso para um livro, num formato autoajuda, que é que o povo lê? O povo não vai ler, né, um tratado científico sobre planejamento financeiro. Não, um livro gostoso, um livro interessante. Fiz o livro, esse livro foi muito criticado na academia, muito criticado pelos meus chefes lá. Cara, você está louco, Gustavo? Você está fazendo mestrado, daqui a pouco um doutorado. Daqui a pouco você está vendendo suas consultorias por dezenas, centenas de milhares de reais. Você vai fazer um livro de R$30. Criar algo mais erudito, né? Algo mais... Exatamente. Não se desvalorize. Eu falei, cara, mas não estou desvalorizando. Eu continuo dando aula, mas eu estou expandindo a minha atuação para pessoas que não podem pagar por essa aula. Entendi. E o que eu ouvi ali é, você está errado. Recolhe esse livro. Tira, tô vendo o livro ali, tá atrás de vocês. Aliás, Dinheiro, Segredos de Quem Tem foi lançado em 2003 por R$ 29,90. Pode fazer uma pesquisa. Quanto custa esse livro hoje? Né? Eles falam que o preço de capa é R$ 32,90, mas você vai comprar na média por R$ 29,90. Em 20 anos esse livro não ficou mais caro. Não teve inflação, né? Não teve inflação do livro, né? Enfim, mas tá acessível. Mas eu tive a recomendação de recolher o livro, porque aquilo supostamente desvalorizava o meu trabalho. Cara, eu falei, eu vou em frente. Decidi alocar uma agenda que eu podia dar aula, eu tinha muitos convites para dar aula. Eu falei, não, eu vou separar 2 manhãs da minha semana para atender a convites que estão pintando da rádio. E eu não consigo atender porque eu estou cheio de aula. Eu vou dedicar 2 manhãs para tentar, ou 2 noites, para tentar dar uma palestra de vez em quando. Eu tenho convites para igrejas, para associações comerciais, eu não consigo atender. As primeiras, 60, 70 palestras eu fiz com remuneração 0. Eu ia falando, se eu puder montar uma mesinha de livros lá atrás, eu dou a palestra. Vendia numa noite 10, 15 livros. Eu ganhava R$3 por livro. Né? Então, eu saía ali com 30, 45 reais. Mas, para mim, estava dado o recado, estava ensinando as pessoas, estava transformando. Então, a gente tem que fazer esse sacrifício porque ele é parte do processo de construção da sua reputação. Você acredita em quê? O que você é bom? O que você faz de mais interessante? As pessoas não vão pagar por isso quando você não tem histórico, você não tem um currículo formado. Agora, se você fez isso muitas vezes, você não ganhou nada, mas transformou muitas vidas, pode ter certeza que isso tem valor. Vão reconhecer isso em algum momento. Então, se você tem uma queda para fazer algo que contribui para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua cidade, para as pessoas próximas, você leva jeito para cuidar de pessoas, cara, faça. Faça como um sacrifício. Você vai dormir menos. Você vai matar um sábado e um domingo, semana sim, semana não. Mas isso vai construir uma história que vai ser reconhecida pelo networking no momento oportuno. Quando você precisar de ajuda, talvez você nem perceba que você precisa de ajuda. As pessoas que receberam o seu cuidado vão falar, Gustavo, você não está bem. Posso te ajudar de alguma forma? O networking te carrega. Pessoal, olha que interessante. Gustavo, um dos maiores best-sellers desse país, está falando do esforço, do sacrifício que ele fez para poder chegar onde ele está. E a gente tem discutido muito com os nossos mentis, alunos, assim, Gustavo. O pessoal fala, poxa, mas é difícil fazer uma faculdade, mas isso é difícil, 4 anos. E eu falo, pessoal, talvez, a OCDE fala que você precisa de 9 gerações, talvez, para você quebrar o ciclo de pobreza. Né? Nós recebemos aqui o Zé Elias, que vestiu a camisa do Corinthians com 16 anos. E o Zé ele falou, eu não era o Romário, eu não era o gênio, eu não era o Steve Jobs. O que eu fiz? Eu treinei muito, muito, muito e consegui jogar com o Ronaldo na Inter de Milão, consegui ir para a seleção brasileira, não sendo camisa 10, sendo camisa 5.
E eu converso com os nossos mentis, eu falo assim, olha, se vocês soubessem que foi os anos 80, sem internet, os anos 90, para escutar uma música que a gente tinha que dar o rec play, vai tocar a música vai agora! Tocar. Rádio. Você E começava a gravar, vinha propaganda da rádio. Pô. Gustavo, a gente tem uma quantidade assim de acessos hoje, e o pessoal fala, poxa, fazer faculdade é difícil. Às vezes você tem condições de fazer a faculdade diferente de outros jovens, mas ele fala, putz, a jornada é muito longa. Então, pessoal, o Gustavo está comentando aqui que ele deu centenas de palestras vendendo livro a R$3. E você fala muito dessa questão do sacrifício, então eu queria deixar esse link aqui para você que está assistindo esse conteúdo, que sem sacrifício vai ser muito difícil quebrar esse ciclo da pobreza. São bilhões de pessoas no mundo e eu brinco, olha, Deus vai escutar quem estiver trabalhando mais, ele não vai conseguir atender todo mundo. É por aí, Gustavo? Sem dúvida. Lógico que a gente não pode ser hipócrita, né, Thiago? Quando a gente fala, sacrifício, eu imagino que tem muito jovem que já faz sacrifício de ficar 3 ou 4 horas no ônibus para ir para o trabalho, faz o sacrifício de ter uma refeição ou 2 a menos do que precisaria. Então, quando a vida já tem sacrifício, você sugeriu sacrifício no trabalho, é pesado. Mas vamos pensar na criatividade, né? Usar mais o meu tempo, minha pesquisa, do que o meu dinheiro para adquirir coisas. Será que uma pessoa, por exemplo, que dá um jeito de organizar o esquema da comida no escritório, eu vou buscar, né? Mas vamos dar um jeito de... Cobrar um FII aqui. Vou cobrar um FII, 5%, 10%. Cara, se cobrar 5%, 20 marmitas que você traz, uma é sua. Né? Se cobrar 10%, 10 marmitas que você traz, uma é sua. Então, usa a criatividade para conseguir o que você não tem. Um exemplo interessante. Eu, em 1992, fui para a Europa. Porra, que show, né? O cara fala que cresceu na periferia e foi para a Europa. Não. O que aconteceu é que, em 1992... tinha acabado de entrar na faculdade, então, era o momento de ouro do meu pai, né? O significado de todo o sacrifício que ele tinha feito para dar escola para a gente, tinha feito sentido, entrei na escola pública. Não dava para me dar um carro, eu morava longe da USP, então nos primeiros 8, 10 meses eu fui com o carro da minha mãe, né? Meu pai fazendo um pé de meia ali para me dar um carrinho popular ali uns meses depois, mas no meio do ano surgiu uma oportunidade de eu fazer um intercâmbio, coisa que eu nunca tinha feito, né? Uma experiência fora do país. Não é que meu pai ligou para uma agência de viagem, intercâmbio e falou, meu filho quer estudar lá fora, quer fazer um passeio lá fora. Eu tinha um primo que era técnico do Rio Branco de Americana, no interior de São Paulo, time de futebol, que levava no mês de julho a molecada do time para um campeonato que tinha, acontecia na Suécia. Eu falei, cara, é o preço de atleta. Você vai dormir em alojamento, você vai comer em bandejão, não tem atração turística, você vai ganhar um passe de bonde da cidade e pronto. Mas está incluído ali, tudo incluído, avião, tal, fretado, por $1.800 você passa quase 20 dias na Europa. Eu falei, eu vou. Também só fui eu e minha irmã, na verdade, fomos nessa primeira viagem. Sacrifício feito, enfim, lá em casa sem lazer por muito tempo. 2 anos depois, meu primo falou, cara, sabe que eu posso levar os atletas? Eu poderia levar os pais, mas no Brasil a situação está apertada, os pais de atletas não vão. Eu consigo ter, para cada atleta que eu levo, mais 2 vagas pelo preço de atleta. Você não consegue juntar um grupo de amigos, já que você... Olha só. Eu fui para uma competição de futebol, eu não jogo futebol. Eu ia falar isso. Eu ia falar assim, tô esperando o gancho para ele falar assim, inclusive depois pegar 10 do time, né? Não. Eu nem entrei em campo. Eu fui com meu passaporte ali inscrito, mas eu fui como jogador, mas nem entrei em campo porque eu não era bom jogador. Mas ele falou, cara, você tem muitos amigos, eu era nadador na época, você não consegue montar um grupo? Montei um grupo. Qual que era a condição? Se você montar 10 pessoas, você vai de graça. Cara, eu fiz mais 2 viagens para a Europa sem pagar. Outro momento de ouro do meu pai. Falou, cara, você descobriu o caminho. Então, não é fácil reunir 10 pessoas que posso pagar para ir para a Europa, tal, mas a gente faz o sacrifício. Garfei fim de semana, vamos lá, trabalhar, correr atrás. Então, tem que ter esse lance da criatividade. Principalmente, não vou nem falar por causa da periferia, o Brasil é um país que nos permite ter criatividade. Cara, tá subnutrida a criança, planta um pé de fruta. Não precisa nem ser... A gente fala no fundo de casa. Tem gente que não tem fundo de casa. Planta na esquina. Tem uma pracinha feia lá. Cara, faz 3 covinhas, 3 pezinhos de fruta. Põe uma acerola, põe uma siriguela, vitamina A, vitamina C. Cara, você está garantindo a nutrição da molecada do bairro. Né? Então, quando você usa a criatividade para fazer do limão uma limonada, você está criando... Primeiro, está dando exemplo. Né? E segundo, você está criando o valor para o seu entorno. Tem um artigo que eu gosto muito. Eu transformei esse artigo em vídeo. Se pesquisar aí no meu YouTube, na internet... Põe meu nome lá. O livro se chama... o artigo se chama Cuida Bem do Seu Jardim. Em que eu falo, cara,
dá um valor pro seu vizinho, né? Dá um toque que se a grama dele tá alta, não é para pedir para ele cortar. Bate na porta e fala, cara, tem um cortador de grama, posso cortar para você? Perfeito. Cara, você tá com o jardim feio, vamos no fim de semana, eu te ajudo aqui. Por quê? Porque se ele não cuidar da casa dele, a sua casa é desvalorizada também. A sua rua tá desvalorizada. Então, cara, você tá limpando a sua calçada, 10 minutinhos a mais você limpa a do vizinho. E se ele não fala nada, paciência, você está cuidando do entorno. Em algum momento ele vai se sentir meio constrangido e fala, cara, tá aqui, eu te dou um bolo de presente. Você vai abrindo. Isso também é networking. Pessoas que vão te dar uma referência, vão citar você como uma referência na rua, porque é uma pessoa que cuida, uma pessoa que está atenta, uma pessoa que... a gente tem motivo para reclamar, a gente tem motivo para pedir. Cara, em vez de pedir, cara, faça, né? Corra atrás. Até porque a gente... Quando fala muito de periferia, a gente pode muito colocar essa polarização, né? Quem é, quem não é de periferia. Cara, põe uma lente mais de longe. Nós somos Brasil. Brasil é a periferia do mundo. Absolutamente. Nós somos a periferia do mundo, o mundo em desenvolvimento. Nós temos um mundo todo desenvolvido, o pessoal anda com carro sofisticado, tem uma casa confortável na Europa, nos Estados Unidos. Cara, se a gente pensar que nós somos um todo, a mesma escalada que alguém da periferia tem que fazer na vida para prosperar e ter sucesso, é a escalada que o Brasil como país tem que fazer para chegar no primeiro mundo. Então, no fundo, eu poderia, como membro dessa periferia, simplesmente falar, cara, eu tenho grana, estou bem sucedido, eu vou morar em Miami. Lavar as mãos, né? Mas não. Cara, eu aqui faço muito mais pelo meu país do que morando em Miami. Eu aqui transformo mais. Eu aqui... ensino meus filhos a tocarem o meu legado. Meus filhos já sabem que, se tiverem que estudar fora, legal. Mas estudando fora, eles já falam em voltar. Eles não sabem onde vão estudar ainda, mas se eles conseguirem uma bolsa, puder estudar fora do Brasil, o plano dos meus 3 filhos é buscar conhecimento de qualidade e transformar o Brasil. Porque aqui nós temos valor. Aqui nós transformamos muito. Aqui a sociedade será muito grata pelo nosso trabalho. Lá fora, seremos mais um. Então, cara, você está na periferia? Cara, transforma essa periferia, cria valor. A gente já sabe, o Brasil já sabe que a periferia não precisa de assistência, ela precisa de oportunidade. Então, cara, o que está faltando? Vamos trazer mais informação, mais conexão, vamos conversar mais com essas pessoas para que se transforme. Né? Não precisa de ajuda. A gente dá ajuda para quem está na situação limítrofe, mas a gente precisa dar oportunidade. E você fala muito dessa questão da comunidade. Eu já vi vídeos seus que você fala assim, poxa, pessoal, antes de viajar para fora, viaja pelo Brasil, né? Olha para o seu vizinho, faça economia local, né? Se desenvolver, você fala muito disso, né, Gustavo? De deixar o dinheiro aqui no entorno, né, na economia brasileira. Duas lógicas importantes, né? Primeiro, se você está na comunidade, cuidado com essa ideia de querer frequentar um shopping, né, de bairro de luxo, que você está levando o dinheiro da comunidade para o bairro de luxo. Isso para mim não tem sentido. Você quer ter experiências fora do Brasil? Cara, experimente antes o Brasil, que o Brasil é muito legal. Você quer o quê? Você quer frio? Vai para o sul. Você quer o deserto de Dubai? Vai para Lençóis Maranhenses. Ubatuba aqui no litoral de São Paulo. O litoral norte de São Paulo, cara, são praias que nem no Havaí tem. Né? Lindo, lindo, lindo. E você quer conhecer a Europa? Cara, faça um roteiro de 10 dias por Santa Catarina. Você tem 13, 14 países europeus ali num trajeto de poucos quilômetros. Experimente o Brasil. Primeiro que vai ser mais fácil pelo idioma, vai custar menos, mas você vai dar lazer. Eu vejo muitas pessoas naquela ambição de eu vou juntar uma grana e quando puder vou levar minha família para Disney. Mas para quê? Para gastar uma montanha de dinheiro e ficar 4 horas na fila para entrar na montanha-russa, cara? Vai fazer um negócio mais interessante, vai para o Beto Carreiro aqui, que é eleito um dos melhores parques do mundo, né? Dentro da sua cultura. Você vai gastar menos tempo, menos dinheiro e vai ter a diversão e a alegria que seu filho pode ter. Dê valor para o que você tem perto de você. Além disso, o dinheiro que você faz no seu país continua circulando no seu país. O mesmo vale, por exemplo, quem mora mais para o interior pode abrir conta num banco ou numa cooperativa. Não esqueça que na cooperativa você investe o dinheiro, esse dinheiro é emprestado por alguém da sua cidade. Quando você põe o dinheiro num banco, esse dinheiro vai ser emprestado por alguém em algum lugar do mundo que você não sabe onde é. Então sua riqueza está indo para outra região. Pensar em fazer o dinheiro circular na sua região, organizar isso, é uma forma de você criar valor também e criar prosperidade na sua região. Que fantástico. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não quero perder a oportunidade de você se sentir confortável. Eu queria fazer jus aqui, por 2 vezes você citou e me inspirou também a história, que você desse o crédito, não só ao seu principal influenciador, mas pelo exemplo e pelo que você está se formando para os seus filhos também, do senhor seu pai. Qual o nome do senhor seu pai? Meu pai, Tomaso Cerbasi, infelizmente já falecido, ele faleceu em 2015, mas ele... foi de uma inspiração assim incrível para mim, para a família, sempre uma pessoa muito disposta a ajudar quem estava por perto. Ele sempre valorizou muito a questão da família, sempre valorizou muito a experiência. Né? E eu aprendi com ele, por exemplo, um comportamento que eu trouxe para os meus filhos, que é a ideia de que,
mais importante do que um presente é você estar presente. Então, Dia das Crianças, por exemplo. Logo, logo, tá aí outubro. O que as crianças pedem no Dia das Crianças? Meus filhos não pedem nada. Eles perguntam o que nós vamos fazer no Dia das Crianças. Eles exageram. Ah, sim. Pai, eu vou decidir o que vai ter no café da manhã e você vai se virar para dar um... Enfim, eles exageram. Mas para eles o que é importante é a experiência. A gente manda no dia. Minha filha mais nova fala do que é o dia do vale tudo. Ela viu em algum filme, alguma coisa assim. Então, vocês vão fazer o que a gente pedir. Meu pai é um cara que valorizava muito a experiência, né? O que a gente vai viver estando com certas pessoas, em certos lugares, em certas situações. Vamos aproveitar um dia de chuva, vamos aproveitar um dia de sol. Meu avô também, no livro 10 Bons Conselhos do Meu Pai, eu cito meu avô. Meu avô é um cara que quando estava chovendo, ele fala, cara, vamos abrir a janela e ver a água correr na rua? É interessante. Ele fazia uma pipoca para a gente assistir a água correndo na rua. Eu não acreditava. Isso para mim, hoje quando eu vejo chuva, eu choro, gente. Olha só. Eu lembro do meu avô, para mim foi um momento riquíssimo. A criançada reclamava, pô, não dá para jogar bola, não dá para andar de bicicleta. Meu avô fazia pipoca, põe um guaranazinho ali para a gente ver a água e vamos ver quando passa a próxima folha na sarjeta. Ele transformava e usava a criatividade no momento de família. Exatamente, exatamente. Parabéns. E o Brasil, cara, é pleno para isso. É um país grande, é um país com espaço, é um país que tem terras baratas ainda para quem não consegue viver bem num lugar que está caro demais. É um país que permite, quando você tem uma mobilidade geográfica, ter uma vida interessante. Hoje, quem paga um aluguel, então, numa comunidade mesmo, talvez com o preço desse aluguel consiga ter uma casa com pés de frutas numa cidade do interior. Sem dúvida. Talvez uma cidade do O interior custo de São Paulo é muito alto que hoje. demande profissionais que saibam fazer o que você faz, pagando bem, o que numa cidade às vezes não tem. Pode até pagar bem, mas não tem emprego, tá sobrando gente. Então, isso é o que eu explico no livro A Riqueza da Vida Simples, né? Que, pô, se não tá legal a sua vida, pense onde que estão vivendo bem pessoas que ganham o que você ganha. Ou, se não está legal o seu salário, pense onde estão pagando bem pela sua atuação, porque seu trabalho está em falta. Pode ser em outro país, pode ser em outro estado, em outra cidade, pode ser que está a alguns quilômetros onde você está disputando vaga onde muita gente faz o que você faz. Oferta e demanda. E o que você está falando é tão verdade que vou dar um exemplo do mercado de tecnologia. Hoje, aparentemente, já são mais de 700 mil vagas em aberto. Sim. E nós temos 9 milhões de desempregados. Exato. Então, essa questão do desenvolvimento, da preparação, e detalhe, muitas startups, você pode morar em qualquer lugar do Brasil. Você não precisa pagar o custo São Paulo, do Brooklyn ou do Campo Belo, enfim. Sim. Então, você consegue ter essa inteligência para poder manejar o dinheiro. Gustavo, eu queria voltar num ponto. Você falou muito do seu pai e eu fico assim admirado como você educou seus filhos, né? Eles vieram também numa realidade muito diferente, mas você conseguiu colocar essas metas de ter o sacrifício, de ter a recompensa, e você comenta que você é até o mais gastão em casa, eu né? sou. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, dessa educação que você passou com seus filhos. Bom, desde que nasceu meu primeiro filho, Guilherme, em 2007, eu já sabia que ele teria uma situação muito confortável, né? Perigosamente confortável. Né? Perigosamente. Não ter que se preocupar com quanto custa a escola, quanto custa o brinquedo, enfim. Primeiro que eu evito falar demais sobre dinheiro em casa, porque meus filhos sabem como é o trabalho, me seguem nas redes sociais, eles vêm falando de dinheiro o tempo todo quando pegam o telefone, então não vou ficar dando sermão em casa. Mas a gente criou desde cedinho, quando surgiu, ainda antes do telefone, o pessoal fala, meu filho, quando quer um telefone, não, meu filho queria Lego, sabe, esses brinquedos caros, né? Fala, Ferrorama. Ferrorama é da nossa geração, né? A geração dos meus filhos queria Lego mesmo. Mas Lego não é um brinquedo barato, cara, é um brinquedo importado, né? E a gente viu o preço do Lego no Brasil e a gente viu o preço lá fora. E aconteceu uma situação que, um pouco antes do nascimento do meu filho, eu comecei a frequentar um evento nos Estados Unidos. Todos os anos tinha uma feira de investimento chamada World Money Show. E eu ia lá para ver qual que era a visão dos investidores sobre o mundo, incluindo o Brasil. Para mim, uma das principais fontes de conhecimento nos últimos anos. E como eu estava sempre nos Estados Unidos, eu falei, bom, primeiro que eu viajava muito, então aquele lance de saber organizar bem o seu tempo, né, para não usar dinheiro. Como eu viajava muito, eu sempre tomei muito cuidado com as minhas milhas. Eu vi que com meu filho pequenininho ainda conseguia viajar para os Estados Unidos, eu, minha esposa, e ele sem pagar pela passagem aérea. Numa época que o dólar estava lá entre 1,20 e 1,40 por real. Falei, cara, tá barato comprar lá fora. Vamos fazer o seguinte, em vez de eu viajar só para trabalho, eu vou estender um pouquinho a viagem, vou começar a levar a família e vou falar com meu filho, você quer um Lego? Você vai começar a ganhar mesadinha desde cedo e vamos fazer as contas. Eu sempre sentava com ele fazendo contas. Ó, com o dinheiro que você tem,
quanto falta para comprar um Lego no Brasil, quanto falta para comprar um Lego nos Estados Unidos. Interessante. E ele começou, não quero convidar ninguém para pensar em comprar nos Estados Unidos só, mas ele começou a cultivar aquele lance de vou esperar 8 meses, vou esperar 10 meses para ter o meu brinquedo. Então, quando chegava aniversário das crianças, em vez de pedir para tio, para avó, o brinquedo que eu quero, vó, tia, madrinha, eu quero um dinheirinho. Me dá em dinheiro, porque eu estou juntando para comprar meu brinquedo lá em fevereiro do ano que vem. E ele ainda tinha experiência de viajar. Ele conseguiu o brinquedo dele e estava viajando. Talvez eu não tinha nem noção, né, do que significava esse viajar, o quanto difícil era, mas ele começou a cultivar essa ideia. Depois de uns anos, quando surgiu a ideia, pai, quero ter um telefone. Filhão, lá fora o telefone custa metade que aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em montar uma viagem em família, né, alguma coisa assim, pelo menos uma semana fora, usando criatividade, usando milhas, né? Tentando não pagar muito por essa viagem. E a gente vai ter a vantagem de comprar um telefone que só o que você gastaria com o telefone aqui já pagou hotel e carro lá. Né? E saía nesse lance. Estou dando um exemplo, obviamente, de algo que custa caro, um telefone, mas... Sim, mas a metodologia que você implementou, né? Você pensar que, cara, qualquer coisa... vamos pensar que a roupa no shopping, né? Poxa, vai para o centro de São Paulo lá, que é onde se produz a roupa do shopping, que é muito mais barato. Mas o trabalho, o tempo... Cara, pense em fazer isso como uma atração em família. Vai fazer um tour pelo centro de São Paulo, 2 dias, né? E naquele tour no centro de São Paulo ali, você tira uma manhã para fazer compra de roupa, né? E aí você tem um desconto. É um lance de você transformar aquilo que parece ser um sacrifício numa experiência. Tem que ser algo interessante, tem que ser bom para todos. Então, a cultura que a gente criou em casa foi a cultura da gincana. A gente faz um sacrifício por um tempo para saber celebrar o fim desse sacrifício. Não é viver uma vida de sacrifício o tempo todo. Para ter essa casa, eu vou trabalhar 16 horas por dia e vou manter uma casa legal. Não. Vai chegar uma hora que você vai cansar. Se você não cansar, a pessoa que você ama vai cansar. E aí daqui a pouco tem briga familiar. Né? Você pode estar com problema de saúde, ansiedade, enfim. Cara, economiza, simplifica a casa, divide a casa com alguém. Né? Uma coisa curiosa, gente. Tem muita gente que ambiciona uma vida melhor. E essas pessoas que ambicionam uma vida melhor, elas acabam se sufocando, né, em financiamento imobiliário, financiamento de carro. Quando vê que a vida está perdida, não tem mais o que fazer aqui, algumas dessas pessoas decidem ir trabalhar fora do país. Cara, eu vou ser pedreiro nos Estados Unidos, que pedreiro ganha bem. Tudo bem, não tem nada de indigno ser pedreiro. Perfeito. Mas, cara, ele vai morar no porão de uma casa. Ele vai dividir a casa com outros 3 pedreiros. Ele vai ter um carro com 35, 40 anos de uso. Raios, por que ele não faz isso no Brasil? Por que ele não adota um estilo de vida que ele fala, gente, galera, tá todo mundo meio ferrado aqui? Vamos montar um esquema, como é que chama isso aí? Co-living, né? É o nome que se dá. Vamos dividir uma casa em 4 casais, em 4 amigos. Vamos rachar isso aqui, vamos rachar um carro, né? Você trabalha à noite, trabalha de dia, vamos fazer um esquema, vai dar problema alguma hora, sim, vai quebrar o carro, mas na maior parte do tempo a gente tem um acordo aqui. Usar essa criatividade que muita gente longe da sua sociedade, longe da família, usa tranquilamente. No Brasil a gente quer provar quem está bem. Meu carrinho está legal, meu carrinho não é tão velho, né? Tem só 4 anos de uso, minha casa, entrei no financiamento, vai se enforcar por 35 anos. Isso aí. Usa a criatividade. Tem muitas soluções. Uma vez me fizeram uma pergunta do que eu faria se eu perdesse tudo. Tudo, até minha família. Cara, aconteceu uma tragédia, né? O que eu faria? Não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Cara, ia morar num barco ou numa Kombi, tranquilamente. Não vejo nenhum motivo para ter isso como algo ruim. Cara, vou morar no que está acessível. E aí vou começar a construir tudo de novo, vou remar tudo de novo. Não vou tentar manter um padrão de vida que eu tinha. Não, minha condição hoje permite manter um estilo de vida legal. Mas se eu perder esse estilo de vida, vou viver feliz num barco. Por que não? Você acha que historicamente é um problema do brasileiro? Talvez essa falta de educação financeira, até dos nossos pais. Seu pai era um outstanding, fora da caixa, uma pessoa muito sábia. Mas meu pai falava, não, compra o apartamento, o homem tem que ter um apartamento, tem que ter a casa, né? Enfim, foi muito da educação que ele recebeu. Não era... Ele queria o melhor pra gente, essa que é a grande verdade. E eu vejo que as pessoas se enforcam muito no financiamento hoje no Brasil, né? Come 30%, 40% da renda e ele fala, é minha casa. E ele está sofrendo ali para pagar. Não é um problema brasileiro esse. Não é brasileiro. Não, essa questão da casa própria nasceu com a Revolução Industrial, quando as grandes indústrias que tinham que produzir milhões de unidades de qualquer coisa precisaram ter muitos trabalhadores trabalhando para ela. E aí o que acontecia? Na época da Revolução Industrial, as cidades eram pequenas. Tinha cidade com 2 mil habitantes, 5 mil habitantes. Como é que você vai
montar uma indústria que tem 10 mil trabalhadores, onde você consegue? Eles começaram, as indústrias começaram a instalar em cidades grandes, obviamente, né? E começaram a atrair pessoas de outras cidades. Só que o cara começa a trabalhar 8 horas por dia apertando parafuso, chega uma hora que ele se enche o saco e fala, cara, não vou fazer isso minha vida toda. O que as indústrias fizeram para prender as pessoas foi criar um mecanismo de tipo, olha, você tem uma casinha alugada no interior, mas agora você vai ter uma casa própria. Por ser empregado, nós vamos costurar com o banco aqui um relacionamento que você vai ter crédito e você vai conseguir ter uma casa que é sua, ninguém tira de você. Só que com isso a indústria amarrava o cara naquela localização por 30 anos. E aí, uma pessoa amarrada, né? Qual que é a lógica? Pô, pega logo 1/3 do salário do cara ali, que ele não vai ter muita liberdade para dizer não. E aí ele meio que ia como gado mesmo, né? Cara, não, tem que ser fiel e obediente a essa empresa, porque se eu perder o emprego aqui, eu não pago minha casa. Então a pessoa se mantinha não só fiel ao trabalho, mas fiel ao financiamento, fiel àquela regra, aquele jeito de viver. Isso está se perdendo com as gerações mais novas. Os mais jovens não querem financiar casa, não querem financiar carro. E eles têm mais liberdade. Então perceba como nas atuais gerações, o que é um plano de vida ambicioso? Cara, vou fazer um curso que poucas pessoas fazem, vou aprender um lance de tecnologia ali que a indústria de tecnologia tá precisando, já que o Thiago falou que tem mais de 700 mil vagas em aberto. Vou aprender algum lance ali, fazer uma sequência de certificações ali, trabalhar por uns 4, 5 anos. Depois de 4, 5 anos, aquele conhecimento não serve para mais nada. Né? Aí, mas ganhei um bom dinheiro, já que eu era expert em algo que poucas pessoas eram. Eu paro por um tempo, passo mais 2 anos tendo outras certificações, volto numa outra atividade. Então, a vida passou a ser cíclica. E nessas experiências de trabalho por um tempo, paro por um tempo, qual o prendimento que as pessoas têm? Nenhum. Nesse momento eu consigo alugar uma casa lá em Campinas, porque a empresa é em Campinas, mas agora me chamaram para trabalhar na Paraíba, vou morar na Paraíba. No meio do caminho vou dividir a moradia com mais 3 amigos que estão fazendo um curso sensacional, sei lá, na Califórnia. Né? Então a vida ficou mais flexível e as pessoas ficaram mais felizes, mais independentes, menos presas a regras. Então é importante a gente manter essa liberdade, um custo de vida baixo, porque com custo de vida baixo, vamos supor que eu poderia pagar R$1.000 de aluguel numa casa. Não, mas eu vou assumir um aluguel de 600, dividindo com alguém. Legal. Essa casa vai ser boa? Espero que não, né? Se a pessoa queria morar numa casa de 1.000 de aluguel, não deve estar muito feliz numa casa de 600. Mas o dinheiro que ia gastar com aluguel, agora R$400 por mês é uma verba para ir para teatro, para fazer curso, para ter um circuito cultural, para namorar. Essa pessoa vai ser uma pessoa melhor. Ela deve produzir mais, ser mais produtiva e trabalhar melhor também. Essa pessoa vai ter mais oportunidades na vida do que alguém que está chegando no trabalho todo dia. Qual que é o assunto do cafezinho? Cara, tá foda pagar o aluguel, né? Passei sábado separando as contas na mesa e não sei o que eu vou pagar esse mês que vou estar no vermelho. Esse cara tá para baixo, tá jogando a equipe de trabalho para baixo. Esse cara não vai ter oportunidades na vida. Então eu tenho que saber chegar, como chega um Zé Elias no time de futebol, cara, chega lá, cara, eu sou o melhor da minha posição, eu sou o melhor camisa 5 do mundo, mas ele tem que estar lá com pique para contagiar o resto do time e ser útil para a sociedade, para o time, para a empresa, para o que quer que ele seja. O que você falou é tão verdade, que a gente viu diversas situações. Às vezes aparecia uma oportunidade para alguém ir para outro estado, ou para ir para... Putz, eu não posso ir porque eu tenho minha casa para pagar, já comprei todos os móveis e tal. Incrível. Então você se limita até o seu desenvolvimento profissional. E eu lembro bem, você falou assim, não tem problema você comprar a sua casa, mas desde que você falar, é aqui que eu vou criar meus filhos, já tem as raízes, as coisas já estão mais ou menos resolvidas, vou ficar, certo? Eu lembro, o curso que a gente se conheceu era um curso de marketing. De marketing, MBA de marketing. Então, ali eu dei um puxão de orelha em todos os alunos. Falei, cara, vocês estão fazendo MBA. Ninguém que está fazendo MBA quer manter a vida daqui para frente. Todo mundo quer mudança, todo mundo quer subir na vida. Alguém tem casa própria aqui, está errado. Se você quer transformação na vida, você tem que ter flexibilidade. Alugue aquilo que é suficiente para você nesse momento. Se você pode pagar uma casa melhor, vai fazendo investimentos. Para os próximos cursos, para as próximas ferramentas de trabalho que você vai comprar. A hora que a sua vida não quiser mais mudanças, é a hora de você pensar na casa própria. Aí você vai ter um pé de meia, um fundo de garantia sensacional para dar de entrada. Você vai conseguir comprar essa casa própria fundo de reserva. Só o fundo de garantia já ajuda. Você já consegue lá 30%, 40% de entrada na casa, já ajuda muito. Hoje o brasileiro compra em média a casa própria por volta dos 29 anos de idade. Se comprasse com 36, 37, que é quando já nasceu filho, já sabe se vai aumentar ou não a família, já não quer ficar tão longe porque papai e mamãe estão ficando velhinhos, né? Você quer andar meio de lado, você não quer ficar subindo que nem um louco, essa é a hora de você buscar a casa própria. A gente está antecipando demais esse sonho. E aí fica no sufoco. Né? O banco me dá 30% da minha renda ali de crédito para poder gastar.
E simplesmente eu não tenho mais liberdade para gastar com nada. Não posso ter lazer, não posso ter namoro, não posso ter aquilo que... A renda comprometida. Exatamente. Aquilo que criou o casamento, que é... Mesmo na comunidade, a gente vê que o jovem brasileiro sabe gastar, ele vai para balada, ele sabe curtir. Só que ele se casa, ele se ferra. Tem que pagar a casa, o estilo de vida para provar para a família que está certo, que não tem que provar nada para ninguém. Mantenha uma vida flexível, leve. Dá para alugar ali uma kitnet, banheiro, fogãozinho, 2 bocas e uma cama, tá bom demais. Ah, se nascer um filho, aí você aluga um negócio maior. Gustavo, essas coisas já vêm de geração para geração. Por que os pais não conversam com os filhos? Os pais às vezes têm vergonha de falar dos erros que eles cometeram. Você já comentou disso um pouco. Ainda existe isso? Os mais velhos, na verdade, os adultos têm dificuldade de reconhecer erros. Os erros normalmente geram frustrações que dificilmente são divididas com a família. Porque aí seria reconhecer um erro entre filhos, né, que tem o pai como herói da família. Então tem muita gente que esconde da família os seus erros. É uma pena, porque desde 2020, infelizmente começou junto com a pandemia, mas desde 2020 a gente já tem educação financeira nas escolas. Se hoje pais começassem a conversar com seus filhos sobre estratégia para organizar as contas, para economizar, para realizar sonhos, tem muita molecada aí de 9, 10 anos de idade que hoje já estaria dando consultoria para a família, com o que está aprendendo na escola, porque essa racionalidade já é discutida nas escolas públicas também, tá? Não é, não, sou da periferia, não tem isso. Ela não vai ter a disciplina educação financeira, mas está no currículo, dentro de português, né? Tem que saber ler contrato, dentro de matemática, dentro da história, a educação financeira está lá. Mas eu acho que faltou um pouco de humildade, ou foi um excesso de paternalismo, machismo, né? Não, o pai tem que prover a família. Herança que vem das gerações anteriores. Sim, deveria prover a família. Não fosse o pai enganado o tempo todo por regras que são regras comerciais. Você quer casa própria? 30% da sua renda você pode gastar com financiamento. Você quer um carro? A gente dá crédito para você. Isso aí é linguagem comercial. Você não quer casa própria, você quer moradia. Essa moradia pode ser própria alugada. Né? Você assume um financiamento de R$1.000 por mês, mas por que não um aluguel de 600, 700? Né? E aí o aluguel ele é bom para aquilo que te serve no momento. Tem um exemplo que eu dou com frequência, até no livro Dinheiro, Segredos de Quem Tem, daquela família que, puxa, casou, vamos ter uma casa própria. Né? Mas que casa própria? Não sei, a gente quer ter filhos. Você quer ter filho? Quero ter filhos. Né? Já compra então, a casa com 4 dormitórios. Né? 2 dormitórios já é desnecessário, não precisa. Vai que tenha filhos. Cara, você precisa de um dormitório, mas um dormitório eu vou comprar? Não, você vai alugar. Quando vier um filho, você aluga uma casa de 2 dormitórios. E se vier gêmeos? Tudo bem, pode ser 2 dormitórios e meio. Né? E vai aumentando a casa à medida que aumenta a família. Quando não quiser mais aumentar a família, você sabe qual é o seu estilo de vida, você compra uma casa. Mas a flexibilidade permite pagar, no começo da vida, um aluguel bem menor do que seria a prestação que você pagaria. Tem todos os argumentos. A gente sabe que na periferia, por exemplo, as pessoas têm acesso lá à casa verde e amarela, uma coisa assim, né? O plano de financiamento que, puxa, a prestação fica menor que o aluguel. Perfeito, tem que entrar nesse financiamento mesmo. Mas cuidado para não se amarrar demais com a lógica de você ter que pagar por 30 anos, e você não vai querer essa moradia por 30 anos. Então, prefira talvez pagar o aluguel, né, de algo mais simples do que aquilo que você quer comprar. E aí você vai ter uma situação melhor. Excelente. Meu lado, basicamente assim, para encerrar e calma. Do meu lado, tá ótimo papo. É uma pergunta que eventualmente quando a gente vai falar, dadas as empresas que a gente trabalha, a gente vai fazer ou alguma palestra em universidade, ou começam as turmas de candidatos a trainees, eles perguntam o seguinte: poxa, o que você me recomendaria de dicas para, de alguma forma, dadas as necessidades que eu já tenho, compromissos financeiros, para ainda assim conseguir minimamente começar a fazer meu primeiro investimento, primeiro pé de meia? E pergunta muito para a gente, de verdade. Porque a gente tenta, obviamente, alguns deles vêm bem informados, já tem algum grau de instrução, outros não. E é uma pergunta que, se você hoje colocar exatamente essa pergunta no Google, você vai ter 250 mil versões da resposta. Sim. Por diferentes influenciadores e tal. E eu volto novamente ao ponto que eu falo muito do que eu aprendi, seja com a educação financeira que eu tive depois de muito tempo também, da geração, nossos pais não tiveram isso, não puderam passar isso para nós, mas eu toco no tema que é você trabalhar para ter um estilo de vida menor do que você recebe. Você fala muito disso. Né? E eu ia dar isso gancho agora, que é um dos pontos que o Gustavo mais fala, todos os conteúdos do Gustavo eu vejo nisso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Eu estou trazendo essa pergunta porque você falou do aluguel de R$1.000, mas você pode pagar 1.000, mas paga os 600. Sim. E os 400 você pode fazer, desde uma experiência do seu, usando até o conceito de essencialismo, mas
também, de alguma forma, você usar uma parte para você investir no futuro. Sim, é a lógica de viver um degrau abaixo, né? Na verdade, o que motiva essa lógica é que se eu vou para o meu primeiro emprego, até chegar no primeiro emprego, minha renda é zero. Então, se eu vivia até então com renda zero, não é porque eu consegui o emprego que eu vou comprar um tênis, vou comprar um telefone, vou começar a me equipar por causa do emprego, né? Vou comprar alguma coisa que é essencial, preciso de uma roupa melhor, ok, para trabalhar. Mas se eu conseguir viver com pouco dinheiro até agora, eu vou tentar continuar vivendo com pouco dinheiro. Quando eu tiver no meu segundo emprego um aumento, acho que é o momento de eu começar a viver com a renda que eu tinha no primeiro emprego. E aí, se eu ganhava, vamos supor que eu ganhava R$1.000, agora eu passo a ganhar R$1.200. Então, você vai viver com R$1.000. E aí, os 200 vão virar investimento. O dia que você começar a ganhar 1.500, você passa a viver com 1.200. E vai poupar os 300 de diferença. Viver no degrau abaixo, pô, isso é poderosíssimo. Tanto para quem ganha pouco, quanto para quem ganha muito, tipo jogador de futebol. Eu dei muita consultoria para jogador de futebol, o cara chega para mim e fala, olha, estou ganhando R$100.000 por mês. Tá, mas quando você estava ganhando no seu emprego anterior, né? No seu time anterior? Acabou de ser subprofissional. Eu ganhava 4 salários mínimos. Cara, você não aguenta viver com 4 salários mínimos mais um ano, pelo menos? Você dá um tempo, cria um fôlego. Né? Pô, 100 mil por mês, cara. Tira imposto e tal, você vai conseguir poupar aí uns 60, 70 mil por mês. Você está tranquilão daqui a um ano, se conseguir manter o estilo de vida. De onde veio essa ideia? Veio de mim mesmo. Na época, quando o Thiago me conheceu, eu era professor, mas eu era professor que pegava aula da manhã até a noite, ainda antes de começar a liberar a agenda para a imprensa. Mas o que eu fazia ali é que, poxa, estava ganhando bem, estava no momento de construir reservas e não dava tempo de tirar o fim de semana, eu vou escolher um carro, eu vou escolher um apartamento para comprar. Não, era aquele apartamentinho que eu comprei em leilão para casar e o carrinho velho que eu tinha, um Corsa Wind. Tanto que na FIA aconteceu 2 vezes a situação de eu chegar, carrinho, o segurança falar, estaciona ali. Eu falei, não, tem o estacionamento dos professores. Ele, achei que não fosse professor com esse carro aí. Né? Ih, Brasil. Eu não tinha carro de professor. Falei, cara, falei, tanto faz onde eu vou estacionar, mas eu sei que eu tenho uma vaga ali, né? Que era uma vaga mais perto ali. E ele falou, tudo bem, desculpa, professor. Não, foi um erro meu, mas é aquele preconceito por causa do carro que eu tinha. Mas eu não conseguia levar. O padrão de vida, naquele momento eu estava fazendo uma grande poupança. O N-1, né? O padrão -1. Exatamente. Falando em números, né? Naquela época, professor de instituição de alto nível e tal, eu já tirava uns R$10 mil por mês naquela época, mas eu vivia com o meu estilo de vida de 3 mil. Entendi. Eu estava poupando em média R$7 mil por mês. Precisava poupar 7? Não, é que não estava dando tempo de subir de 3 para 4 para 5. E ali a gente conseguiu criar um fôlego que nos levou para a independência financeira ainda jovens, antes do meu filho nascer. E interessante quando chegou na independência financeira, que foi quando atingi uma marca de investimentos ali, que o rendimento dos investimentos pagava o nosso custo de vida. Excepcional. O mais louco desse momento não foi só a sensação de poder parar de trabalhar. Pô, se minha vida custa 3 mil por mês, meu patrimônio rende 3 mil por mês, eu posso parar de trabalhar. Posso, mas eu tenho convites para trabalhos muito legais. Foi aí que eu comecei a dar palestra de graça, foi aí que eu comecei a dar valor para escrever mais livros, coisas que não me remuneravam, mas que me faziam mais feliz. E ali, como eu tinha liberdade, eu comecei a fazer com muita paixão aquilo que não remunerava e, aparecia bem nas entrevistas, aparecia bem nas palestras, fui ganhando força naquilo que eu gostava de fazer. Pode parecer muito longe da realidade de um jovem de periferia, mas eu acho que se esse jovem levar em consideração viver um degrau atrás, ele vai, sim, perceber que ele é capaz de fazer poupança desde que ele não tenha muita pressa de provar para a sociedade que ele deu certo. Ele vai provar que ele deu certo. Não precisa ser no curtíssimo prazo. Cara, dê certo com tranquilidade, dê certo com margem para errar. Pode vir outra crise lá na frente, tenha de onde tirar dinheiro para acomodar os problemas da sua família. Só não tenha pressa de ostentar para as pessoas próximas que você é bem sucedido por causa do telefone que você tem, do carro que você tem, do tênis que você tem, que isso vai te quebrar. É uma questão de medir o tamanho do passo. Perfeito. Espetacular. Espetacular. Pessoal, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Cris, obrigado aqui pelo help aqui no nosso podcast Bravo Beach Tênis. Eu quero já deixar uma camiseta aqui pro Gustavo do projeto, da periferia, para Faria Lima. Gustavo, eu falo muito assim, vocês têm alguma coisa contra a Faria Lima? Eu falei, pelo contrário, eu sou da Faria Lima, mas só quem tá na Faria Lima tem mais condições de ajudar de quem não tá. Então eu queria deixar essa camiseta para você. Muito obrigado. Aqui, referência, apoio e solidariedade. Sensacional. Olha. Aí. Bela camiseta, pode ter certeza que eu vou usar bastante. Até porque quando a mensagem é poderosa, eu faço questão de ostentar essa tipo de mensagem. E lembrando, pessoal, se você quer ajudar
o nosso projeto. Temos uma camisa aqui do Santos, autografada pelo Neymar. Vou deixar o QR Code aqui se você quiser comprar uma rifa aqui, ajudar esse projeto. A gente vai ficar felizão. Mais um detalhe. Tá rolando uma rifa da camisa do Flamengo, autógrafo lá de todo o time do Mengão, Gabigol, enfim. Vou deixar um QR Code aqui também. Galera do Rio de Janeiro e Rogério do Flamengo, ajuda aí na rifa da periferia pro Faria Lima, meu. Eu falei pra você, cara, que a torcida do Flamengo não bate a do Corinthians. A camisa do Corinthians, uma semana vendeu, cara. Bora acelerar aí, galera. O QR Code tá aqui. Beleza? Voltando aqui, pessoal, só um detalhe. Se você é empresário e está preocupado com o futuro do Brasil, se você quiser ajudar esse projeto, manda um e-mail para mim, thiago.th@daperiferiaprofarialinima.org e vamos fazer a diferença na vida do jovem de periferia do Brasil. Vamos acabar com essa história que o jovem que nasce pobre, morre pobre, enfim. E o Gustavo trouxe vários insights aqui, né? Pra você ver. O Gustavo, homem branco, bem-sucedido professor, só porque ele tinha um carrinho Indy, Cauê. O senhor tem que parar ali, né? Então você imagina o que um jovem negro da periferia sofre nesse país, cara. Né? É o viés. É o viés inconsciente, não é nem necessariamente consciente, às vezes inconsciente. Que acaba te levando para isso. Gustavo, já aconteceu comigo váras vezes. Você tem um exemplo bom. Eu vou no supermercado e o pessoal fala, ô, moço, a fila do Uber, do iFood é o caixa 6. Eu falei, mas como é que você sabe se eu sou entregador ou não? Não, porque você tá mexendo no celular. Eu falei, mas no Brasil temos 400 milhões de celulares, tem mais celular do que pessoas. Desculpa, eu acho que eu pisei na bola. Só porque eu tava com a camisa do Corinthians, né? Então, é impressionante como a gente define as pessoas. Sim. Só pra você ter uma ideia, Gustavo, até mandar um abração aqui pro Rodrigo do Mocotó. Por muito tempo, eu acho que eu tive vergonha de falar que eu nasci na Vila Medeiros. Por muito tempo. Porque as pessoas olhavam feio. E conversando com o pessoal de comunidade, tive no Vigário Geral, tive no Paraisópolis. Até hoje, as pessoas, quando vão procurar emprego, não falam que moram no Paraisópolis, falam que moram no Morumbi. Não fala que mora no Morro do Alemão, porque eles ficam extremamente preocupados. Se eu falar que sou morador de favela, sou atrelado a alguma coisa negativa, né? É impressionante essa dificuldade que a gente tem no Brasil. Só de uma pessoa morar em comunidade, a gente julgar, essa pessoa é isso, é aquilo, né? É impressionante. Sabe que é uma coisa que vem de geração para geração. Pais e mães têm responsabilidade em passar isso adiante, tem que tomar cuidado. Quando meu filho, o mais velho, o Guilherme, tinha 4 anos, eu fiz um comentário do tipo, Guilherme, não sei o quê, cadê o seu amigo tal? Ele falou, tem 2 na minha turma. Eu falei, é o japonês. Ele falou, não, pai, ele não é japonês. Eu falei, como não, Guilherme? Tem olho puxado? Não, ele falou que ele nasceu no Brasil. Aí eu falei, pô, mas... Eu já dei um estereótipo, meti um rótulo ali, né? Que eu falei, não, tudo bem, não é ofensivo falar que é japonês, né? Poderia falar que é o seu amigo pretinho, né? Mas a gente dá o rótulo, né? Mas o quanto foi... ele foi cirúrgico em falar, não, mas ele não é japonês. Pro meu filho, o amigo de olhos puxados não era japonês. Para os pais eram. Então tem um lance de passar de geração para geração. Eu tenho uma história curiosa que meu avô, italiano, era um italiano da época do Mussolini, quem estuda a Segunda Guerra, então tinha aquele lance lá tinha uma quedinha meio fascista, né? Olhos verdes, bigodinho branco ali e tal. Ele não gostava de preto. Até tem aquele preconceito que eles falam assim, dessa cor, né? Quando passa os dedos no braço. E eu sempre achei meu avô preconceituoso, racista, não curtia quando ele falava desse jeito. Meu avô não soube. Ele morreu, né? E depois nós fomos pesquisar a árvore genealógica. Ele não soube que a nossa família não é italiana. Olha só. Quando eu fui pesquisar a árvore genealógica, a gente descobriu que a nossa família, na verdade, nós descendemos de curdos. Nós éramos uma família do norte do Iraque que, por preconceito, racismo, estava sendo dizimada e eles fugiram para se isolar na Itália. Então, meu avô, que era um cara racista preconceituoso, não sabia que a origem da família era da fuga do racismo e preconceito. Fala galera, tudo bem? O projeto da Periferia para Faria Lima nasceu com a ideia de prepararmos os jovens de periferia para o mercado de trabalho. Reunimos mais de 100 profissionais no Brasil e no mundo para mudarmos a estatística de quem nasce pobre e morre pobre. Galera, só tem gente fera no projeto. Se você tem 18, 23 anos, vai lá no meu Instagram, tilipo_82ph, ou entra lá no meu LinkedIn. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Preencha o formulário de inscrição do nosso programa de mentoria. Se você é empresário e está preocupado com o futuro do Brasil, ajude-nos a manter esse projeto de pé. Caso você queira patrocinar esse projeto, manda um e-mail para mim, thiago.th@daperiferiaparafarialima.org. Vamos bater um papo. Agradeço a galera aqui do Pod 7, ao André Marinho, ao Fábio Souza pela produção. Tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Trazendo de volta para o nosso conteúdo,
Você escreveu 12 livros, se não me engano, né? 12 livros ainda estão vivos, né? Alguns não estão mais publicados por causa de time, de época, mas são 16 livros no total. 16 livros no total. Obviamente, cada um deles você escreveu num ciclo, um momento diferente da sua vida, num momento pessoal, profissional diferente. Então, óbvio que você deve ter carinho e experiência diferente de cada um deles. Qual livro para você tem um carinho diferente ou de alguma forma você acha que esse livro para você simbolizou algo a mais? Cauê, sem dúvida. Para mim, o livro que mais mexeu comigo para ser escrito foi 10 Bons Conselhos de Meu Pai. É um livro que, enquanto eu escrevia, eu chorei várias vezes. Né? Depois de vê-lo pronto, eu chorei várias vezes. No livro 10 Bons Conselhos de Meu Pai, eu falo que eu tive 4 pais, na verdade. Não que meu pai se separou, não. Mas meu pai era uma pessoa que, como eu falei, ele foi morar longe para poder garantir para os filhos as condições de um estudo interessante. Mas ele nunca, em nenhuma situação, deixou os filhos sem ter uma boa referência por perto. Então, por exemplo, numa fase de muita dificuldade no começo da carreira dele, a gente passava as férias inteiras na casa do meu tio, na fazenda que meu tio trabalhava, né? Com a referência de uma figura que ele respeitava muito. E esse tio me ensinou muitas coisas sobre a vida, sobre a simplicidade, sobre encontrar valor naquilo que não tem necessariamente preço. Então, meu tio, que na verdade é marido da irmã mais velha do meu pai, meu avô, meu pai mesmo, meu técnico de natação, foram as figuras paternas que me ajudaram a tomar decisões em situações que eu não tinha preparo, não tinha referências. Tinha dúvida do caminho a seguir e ao ouvir essas pessoas eu vi depois de muito tempo que eu acertei por causa da referência deles. E você conseguiu passar isso no seu livro de uma maneira que te simbolizasse algo a mais? Sim. Assim, cada capítulo do livro eu falo de uma lição que eu aprendi com um desses pais. Um exemplo interessante do meu técnico de natação, né? Que desses pais é o único que é vivo ainda, o Paulão. Ele é um cara que me deu uma lição poderosíssima numa competição de natação que eu já tinha conquistado 4 medalhas ali no fim de semana. Estava feliz. E um fim de semana que o tempo estava ensolarado, de repente virou completamente, chegou frente fria, a piscina era descoberta, a água estava gelada. E eu falando, Paulão, por mim deu, cara, só falta o revezamento, põe alguém no meu lugar no revezamento. E ele falou, Gustavo, é o seguinte, você já ganhou 4 medalhas na competição. No revezamento tem mais 3 atletas que não ganharam nenhuma medalha. E eles estão confiantes que por nadar com você, que está bem nesse fim de semana, eles vão conquistar a primeira medalha deles. Vai lá e dá o sangue por esses caras. Excelente. Eu nadava, era um revezamento 4x100 medley, cada um no estilo, eu nadava costas. Eu abria a prova. Eu bati meu recorde nessa prova. Olha que interessante. Pela energia que ele colocou e todo mundo saiu com uma medalha de prata desse revezamento, que foi assim Belíssimo algo exemplo. fantástico. Belíssimo exemplo. Então, o Paulão me ensinou a ser importante para o meu time, para a minha sociedade, para as pessoas que estão ao meu redor. Que contam com você. Contam comigo. Eu fiz sucesso, né? 16 livros escritos, cursos online, tive mais de 40 mil alunos, filme. Eu poderia ter parado de trabalhar. E a gente pergunta, cara, mas por que você está lá, domingo está respondendo rede social? Cara, rede social, 15 segundos uma resposta, eu posso estar mudando a vida de uma pessoa. Então, é uma responsabilidade. Eu converso com a família, eu tento colocar isso em condição de equilíbrio. Tem um momento de ócio. Se eu não estou lendo o livro, eu estou respondendo alguma coisa, eu estou criando algum conteúdo, estou fazendo um vídeo, que é uma maneira de continuar transformando, porque as pessoas confiam no meu trabalho. Tem sido assim há 24 anos, não cheguei nos 50, ainda faltam 2 anos para os 50, tem muito tempo pela frente, não espero eu. Não é tão distante da gente, não. Ele falou que era muito mais velho que a gente, não. Estou com 48. Que quarentão. Aí, ó, bem mais jovem. Mas assim, eu espero continuar por muito tempo ganhando dinheiro? Talvez. Mas isso não é importante. Transformando a vida das pessoas? Com certeza. Eu sei que um texto que eu faço, um livro que eu escrevo, uma fala, esse papo que a gente está tendo aqui, por que eu aceitei estar aqui? Estamos num feriado gravando esse podcast aqui. Por quê? Cara, minha esposa não acreditou que você vinha. Muitas vidas vão ser transformadas por essa nossa horinha aqui de papo. Então, vamos em frente. Viu, Se eu sou capaz, vou usar essa capacidade. Minha esposa falou, você vai encher o saco do Gustavo? Pleno feriado. Hoje é 7 de setembro, a gente está gravando aqui, pessoal. E, não, porque ele tem que ver a agenda da família, ele é muito focado com a família, porque ela vê seus vídeos, né? Eu falei, amor, o Gustavo é uma pessoa muito generosa, ele gosta de fazer esse trabalho, ele tem essa visão social, ele sabe das dificuldades do Brasil. Então, acho que ele vai vir de coração e tá aqui, tendo esse papo maravilhoso. E minha mãe aqui tá nos bastidores, ela tá falando, nossa, Gustavo, quando o Thiago foi morar em Porto Alegre, seus livros, foi um conforto, né, mãe? Então, assim, é maravilhoso. Eu acho que esse é o grande lance. A gente fala muito da questão do dinheiro. E eu posso te dizer, Gustavo, depois que a gente fundou esse projeto aqui,
eu tô tendo uma sensação tão positiva que eu nunca imaginei na minha vida. Eu recebi uma mensagem do Neto e comecei a chorar. Porque eu tenho 40, então eu lembro do time do Corinthians, né? Contra o São Paulo, do Tele Santana, o Cauê tá bravo, que é São Paulino. O foco é outro. Enfim, mas eu digo que essa questão, né? De você falar, caramba, eu tô impactando. Ou de receber uma mensagem de uma moradora de comunidade no Rio de Janeiro e falar, poxa, Thiago, tive a oportunidade no evento de blockchain que o projeto proporcionou, nunca tinha ido no evento, não sabia como ir no evento, fiquei entusiasmada. Então, eu acho que são essas coisas e realmente não tem dinheiro. É um negócio que não dá para explicar a realização na hora que você impacta a vida de uma pessoa. Aí que tá. Dinheiro tem, né? O dinheiro existe no Brasil. O Brasil é um país muito desigual? Isto é oportunidade. Ser desigual significa que tem dinheiro demais nas mãos de poucas pessoas. Essas poucas pessoas têm a preocupação, talvez seus filhos estarem muito acomodados por não terem preocupação com dinheiro. E há uma preocupação em conseguir fazer esse dinheiro se multiplicar de alguma forma. Hoje, diferentemente do que acontecia há 10 anos atrás, se você tem uma boa ideia, você tem um bom projeto, daí a importância que eu falei de fazer um curso antes de empreender. Organiza direito o plano desse negócio, comunique direito, porque se você não consegue dinheiro num fundo de venture capital, você consegue de um anjo, você consegue de um crowdfunding, você consegue de alguém que na comunidade tem uma grana para investir num projeto porque ele está bem estruturadinho. Não falta dinheiro. O que falta é comunicar direito à oportunidade para quem tem o capital. O país é muito rico. A gente tem uma visão nas grandes cidades de uma desigualdade, uma pobreza que, por exemplo, não existe no Centro-Oeste. O Brasil é um outro país. Quando você vai para Mato Grosso, Goiás, o nível de riqueza que tem lá, o nível de abundância que tem, prosperidade, essas pessoas não sabem o que fazer com o dinheiro. O que elas precisam? De oportunidade. Como é que você comunica oportunidade? Um bom plano de negócio, um bom projeto. Então, eu não sei montar um plano de negócios. Cara, o curso do Sebrae, acho que acredito que até de graça é. Então, meu livro, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, por R$35, R$40, você compra ali como montar um plano de negócios. Dá uma estudada antes de assumir o risco de colocar uma marca, de colocar o seu tempo, a sua ferramenta para trabalhar. Porque você pode achar que está prestando um bom serviço e não está com qualidade. E pode estar perdendo a chance de fazer esse negócio crescer porque tem dinheiro querendo investir naquilo que é bom. Você foi empreender até fora no Brasil, no Canadá, não foi? Fui. E não foi tão bem sucedido ou estou enganado? Ainda bem que eu não fui tão bem sucedido, senão a gente não estaria batendo esse papo aqui. Eu quando estava num momento talvez... um momento chave como acadêmico. Eu tinha acabado o mestrado, eu tinha recebido o convite para fazer doutorado na USP e um colega de faculdade estava montando uma empresa no Canadá. Era uma trading, uma empresa que comprava e vendia produtos de um país para o outro. O negócio principal era comprar produtos do Brasil e vender no Canadá. E a gente marcou, era um amigo de faculdade, marcou um jantar para bater um papo. Eu era fã do Canadá, tinha estudado 1 mês no Canadá. Foi o primeiro grande sacrifício que eu fiz a 2 com a Adriana, que hoje é minha esposa. A gente ralou muito durante meses para ela conseguir pagar o curso que eu tinha conseguido uma bolsa. Tinha uma paixão pelo Canadá, fui jantar com esse amigo e numa conversa assim, pô, mas o que você vai fazer? Como vai fazer? Tem dinheiro? Ele falou, não, cara, raspei minha conta para montar esse negócio, eu estou indo no limite. Eu tenho que faturar no primeiro mês. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Você está indo para um país que você não conhece, para vender para pessoas que você não conhece, está tentando montar um negócio, ainda não sequer abriu o que seria o equivalente ao CNPJ lá. Você acha que vai faturar no primeiro mês? Não, tem que ser. Mas se entrar esse dinheiro, você vai ter que organizar ainda a empresa para crescer. Eu, não, tem que ser. Eu falei, não, cara, está faltando capital de giro. Aí ele fez mais 2, 3 perguntas. Eu falei, cara, você não está precificando direito. Você está achando que vai comprar café por $10 aqui no Brasil, vai vender por $100? Não, tem custo, tem frete, tem desembaraço e tal. Esse amigo começou a ficar pálido no jantar. Falou, porra, eu apostei minha vida nisso. Vou me dar mal. Você não quer ser sócio do negócio, não? Aí, quando ele falou que quer ser sócio, eu falei, pô, eu quero. Uma empresa canadense e tal, ajudar um amigo, uma coisa que eu sempre gostei. Naquele momento, eu decidi abrir mão da minha carreira de professor. Estava ganhando bem já. Falei, cara, vou viver meu sonho. Recém-casado, ainda não tinha filhos, era um momento bom. Tinha um currículo que me permitiu ser aceito no Canadá com tranquilidade. A gente montou uma trading que a ideia era vender vários produtos. A gente negociou, a gente viu que tinha uma burocracia para credenciar os produtos, vendia alimentos, né? Cachaça, café. Então, muitas coisas estavam demorando para acontecer. E acabou que eu percebi que depois de 6 meses eu ia viver meio que como um cidadão comum do Canadá, mas com as dificuldades de um estrangeiro. Ganhando pouco, ralando para que dali a 2 anos conseguir financiar uma casa. Eu falei, não vou
me sustentar aqui andando de lado, sendo que no Brasil eu já tinha escrito um livro, começou a fazer sucesso, tinha convite para escrever um segundo, a faculdade me chamava para voltar a dar aulas, eu falei, pô, no Brasil eu já estaria ganhando 3 vezes mais do que aqui no Canadá. Aí eu abandonei o Canadá. Na volta foi curioso, porque em vez de assumir logo qualquer trabalho, eu decidi escrever o meu segundo livro que o editor me pedia. E minha esposa manteve a família. Ali a lógica do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, um livro mais conhecido, ficou muito claro. Porque a gente veio porque ela viabilizou o emprego e eu consegui ficar no primeiro mês ali costurando o livro. Na volta do Canadá, eu decidi que minha agenda não seria mais só de aulas. Eu dedicaria 2 noites por semana só para aulas e todo o resto do tempo seria para divulgar meu livro, para atender a imprensa, para dar palestras. E poder fazer a educação financeira crescer no Brasil. O projeto foi abraçado por bancos, por Bolsa de Valores, por governo, comecei a dar palestra para um monte de instituição. Funcionou. E a cada livro que eu escrevia, as críticas que eu ouvia, as sugestões que eu ouvia, me faziam escrever o livro seguinte. Então, o primeiro livro que deu trabalho mesmo foi esse, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. Os outros foram só escritos como resposta às dúvidas dos leitores. Funcionou muito bem. Mas a experiência, por mais que não deu certo, né, foi muito boa de viver no Canadá. Te abriu horizontes, enfim, Se eu voltasse hoje no tempo, eu fui em 2004, né? Se eu voltasse para 2002, eu faria minha vida exatamente como eu fiz, sem mudar um segundo, uma vírgula. A experiência no Canadá foi importante. Montar um negócio, entender as diferenças. Lá é muito mais simples montar um negócio que no Brasil, né? Então aquilo me fez trazer para o Brasil ideias, críticas, né? Ou o que você pode fazer para chegar mais perto do que um canadense tem ali mastigado pelo governo. Muitas ideias do como viver bem, como viver de forma equilibrada, vêm do Canadá. O canadense valoriza muito a vida ao ar livre, né? Quando saiu qualquer sol ali em Toronto, onde eu morava, as pessoas iam para a rua. Eu ali mantinha o hábito, né? Já estou aqui, pensei em ler um livro, está saindo solzinho, olhar para a janela, a rua cheia. Eles valorizam muito o viver o momento que está acontecendo. Por ser um país que tem os 4 climas bem definidos, eles têm um esporte de inverno, um esporte de primavera, de outono, de verão. Eles sabem ver muito bem o presente. E aquilo virou meio que a marca do meu trabalho também de lá para cá. Você fala muito da questão do empreendedorismo, do suor, né? Você fala assim, você pode estar trabalhando para uma empresa, todo o seu suor fica naquela empresa. Você recomenda para o nosso jovem, assim, para ele primeiro estudar e ele pode dar o primeiro passo? Começar online, pelo Instagram, pelo WhatsApp, vender alguma coisa? O que você acha? Da forma que for. Eu vejo muitos palestrantes, influenciadores falarem, trabalhe com o que você ama. Não é bem assim, porque você pode se frustrar, né? Se você, eu amo cinema, você vai fazer uma faculdade de cinema, você vai fazer o que as pessoas que fazem faculdade de cinema não gostam de fazer no começo da carreira. Você vai ser estagiário, você vai carregar o piano nas costas. Então, cuidado com a ideia de fazer o que ama. Você tem que dar um peso extra para as oportunidades de aprender sobre o que você gosta. Então, se você gosta de cinema, se você gosta de uma área de conhecimento, ao estudar naquela área, provavelmente você vai ler mais do que seus colegas de classe. Provavelmente você vai se esforçar mais do que outras pessoas naquele tipo de conhecimento. Então, vai ser mais natural fazer o sacrifício. Tudo vai envolver sacrifício, mas o sacrifício, uma área que você gosta, é um sacrifício mais prazeroso. Vou remeter ao esporte novamente, né? Eu era velocista. Minhas provas principais eram 50 e 100 metros. Eu passava o ano inteiro nadando 4 quilômetros por dia para uma prova de 100 metros lá no final do ano. Por que era bom? Porque aquela sensação de concluir a prova era muito prazerosa, né? As últimas braçadas, você terminou, acabei o ano. Eu acho que uma pessoa que faz o que gosta é uma pessoa que pode trabalhar 10, 12 horas por dia, chegar em casa, desmaiar na cama, no dia seguinte acorda feliz. Cara, vou voltar para o trabalho de novo. Então isso é um bom sinal. Nem todo mundo vai conseguir trabalhar dessa forma. Você pode entender que tendo um plano para fazer não o que você gosta, mas o que você tem de oportunidade, faça da melhor forma que você puder. Capricha, seja o melhor funcionário, seja impecável. Se alguém criticar alguma coisa do seu trabalho, vai entender como corrigir aquilo que você fez errado, como não repetir mais o erro. Confirme com a pessoa que te criticou que a crítica foi boa, que te levou a aprender mais alguma coisa, fazer algum curso. Isso vai criando uma história. Vai chegar uma hora que você acumula um pé de meia e você vai poder investir num curso na área que você gosta. Mas eu falei para meu filho recentemente, né, que ele está naquela fase de escolher carreira ainda. Papai, primeiro ano do ensino médio tem que estudar pra caramba, principalmente se eu quiser ir para as faculdades que eu gosto. Eu falei, filho, você tem 2 caminhos. Ou você se esfola agora, estuda pra caramba, entra numa boa faculdade e ali seus problemas acabam, ou você leva numa boa agora e entra numa faculdade muito ruim e ali começam os seus problemas. Então, é mais ou menos assim na faculdade e assim na carreira. Na vida. Você pode começar a carreira de boa.
Estou trabalhando num lugar que é longe, estou ganhando pouco, estão me dando trabalho ruim, vou me acomodar. Tudo bem, na hora que te der um trabalho responsável vai ser a dor de cabeça. Se você agora for o melhor funcionário, você vai criar uma marca que as oportunidades vão surgir mais rapidamente para você. Na hora que você tiver a oportunidade de ouro, você já vai ter um histórico de sacrifício, vai poder dizer, olha, eu aceito, mas porque você faz questão que esteja aqui, por isso eu vou impor algumas regras. Eu vou criar algumas condições para aceitar esse trabalho. É como eu trabalho hoje. Eu aceito oportunidades de negócios, mas vai ser do meu jeito de trabalhar, porque o meu sacrifício foi feito lá atrás. Agora estou numa situação muito mais confortável. Então, pague o seu pedágio num dado momento. A juventude é ótima para isso. A gente pode dormir pouco, a gente não sente tanto. Não queira dormir pouco quando você tem um filho pequeno em casa, quando você está precisando cuidar de um pai doente. Aí a vida vai ser cara para você. Vai ser um grande sacrifício. Excelente. Pessoal, Gustavo Cerbasi, ser humano generoso. Gostou, Fabião? Demais, né? E aí, mãe, pai, gostaram? Muito. Eu queria agradecer demais aqui a presença do Gustavo Cerbasi. Realmente eu fiquei super emocionado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Cauê, curtiu? Demais. Fala é uma referência acima do que a gente esperava e, de fato, você traz um carimbo, uma chancela que muitos de nós, de verdade, tiveram. Eu falei da minha experiência pessoal, o Thiago também, de como você influenciou. Então, só temos a agradecer. Espero que você continue acompanhando o nosso projeto. Com certeza. E de alguma forma a gente vai estar se cruzando mais para frente aí. Cauê, Thiago, olha, eu tenho que agradecer a oportunidade, mas eu acho que a gente dedicou 1 horinha e pouco aqui a esse papo. Podemos fazer muito mais pelo Brasil. Eu estou à disposição de vocês. Se tiver ideia, tiver uma provocação, um tema específico, um projeto, um evento específico, vamos fazer esse projeto ganhar força. Já fica aqui o convite para fazer uma aula para os nossos mentis. Eu acho que eles vão ficar emocionados. Gustavo. Por favor, porque é aquilo que eu falei. 1 hora da nossa vida pode ser a diferença na vida toda das pessoas que vão participar dessa aula. Então, estou à disposição. O projeto tem vida longa, com certeza. Vocês vão ter muitas alegrias com esse projeto, vão ter muito orgulho dos resultados, como eu tenho dos meus livros, do meu trabalho. É bom a gente poder contribuir para o país quando a gente tem alguma forma diferenciada. No momento aqui a gente tem um microfone, né? A capacidade que a gente tem de multiplicar a informação tem que ser levada em conta e aproveitada para a gente fazer esse país ser melhor. O país tem condições. O que falta é provocar essa oportunidade na vida das pessoas. Galera, Gustavo Cerbasi, quantas histórias, quantos desafios, quanto sacrifício. Está aqui, é a prova viva que ele quebrou a regra, fez as coisas acontecer. Eu só tenho que agradecer aqui toda a produção do Pod 7. CH Cunha, tamo junto, bravo. Gustavão, mais uma vez, obrigado. Valeu, gente. Tamo junto, valeu, Cauêzão. Obrigado. Até o próximo episódio da Periferia para Faria Lima. Tamo junto, valeu.